28 de junho e 3 de julho de 1969, na cidade estadunidense de Nova York, ocorreu uma rebelião, depois que o bar americano Stonewall Inn, que acolhia a comunidade LGBT da época, foi ameaçado pelas forças policiais nova-iorquinas de ser fechado, porque na época, na cidade de Nova York, as relações homoafetivas eram consideradas crimes. Tal evento, que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall, foi o marco inicial do movimento LGBT contemporâneo e definiu o mês de junho como o mês do orgulho LGBTQIAP+. Como um especial a esse mês, eu resolvi trazer esse vídeo com o intuito de trazer informações e colaborar para um mundo melhor e mais igualitário, com menos preconceitos e discriminações. Solta a vinheta. Este vídeo tem como proposta trazer estudos científicos acadêmicos que comprovam a base biológica muito significativa nas diferenças de gênero e sexualidade, com o objetivo de encerrar de vez essa questão e encerrar 100% todo e qualquer tipo de ódio, preconceito ou discurso discriminatório com relação à comunidade LGBTQIAP+, colaborando assim para um mundo melhor e mais igualitário. Todas as fontes que eu utilizei para a pesquisa desse vídeo estarão aqui embaixo na descrição. Porém, antes de começar essa discussão, eu preciso salientar uma coisa. Muita gente, na verdade se bobear a maioria, das pessoas que têm preconceito com relação à comunidade LGBTQIAP+, embasam o seu discurso com base em religião, o chamado conservadorismo fundamentalista. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque esse é um vídeo de ciência e não de religião. Mas se você é uma pessoa fundamentalista, preconceituosa, que tem opiniões contrárias e opiniões de ódio com relação à comunidade LGBT, embasando seu discurso com base em questões religiosas, eu peço por favor que você, antes de assistir esse vídeo, acesse os penúltimos links que vão estar aqui embaixo na descrição, porque os últimos são as minhas redes sociais, aliás, me siga, e você leia o que está escrito neles. Eles vão estar logo depois desse título que vai estar aparecendo aqui na tela, e eu peço que você leia o que está escrito neles com atenção e reflita sobre seus pensamentos antes de assistir a esse vídeo. Eu estava até pensando em pedir para você se retirar do vídeo, mas sinceramente, você é o tipo de pessoa que mais precisa assistir esse vídeo, se informar e se desconstruir. Mas antes eu peço por favor que você leia as informações dos links abaixo da descrição que vão aparecer logo depois desse título que vai estar aparecendo aqui na tela, aqui na frente da minha cara, reflita sobre suas opiniões e depois venha assistir esse vídeo, porque senão você só vai saber xingar, gritar e espernear aqui embaixo nos comentários, que é a única coisa que você sabe fazer. Mas enfim, dito isso, vamos para os dados científicos. Mas antes de apresentar os estudos científicos e afins, é preciso a gente salientar sobre as diferenças entre os diferentes fatores de classificação do gênero e da sexualidade humanos. Então, vamos a isso. O primeiro fator é sexo biológico. Define-se como sexo biológico a anatomia sexual que o indivíduo expressa quando concebido ao nascer. E é dividida em duas categorias principais que são subdivididas em diferentes categorias. Vamos analisá-las. A primeira categoria é endossexo. Diz endossexo o indivíduo que nasce com a sua anatomia sexual bem definida, ou no masculino ou no feminino. Automaticamente subdivide-se apenas em duas subcategorias: o sexo masculino, ou macho típico, e o sexo feminino, ou fêmea típica, e representa cerca de 98,3% da população mundial. A próxima categoria é intersexo. Diz intersexo o indivíduo que nasce com a sua anatomia sexual ambígua ou atípica em relação ao masculino e ao feminino. Subdivide-se em 40, pelo menos 40 subcategorias, que são condições biológicas ou estados intersexo, como são mais ditos, dos mais diferentes variações, além também das intersecções, que é quando há dois ou mais estados intersexos coexistindo em um único indivíduo, e representa cerca de 1,7% da população mundial.
A próxima categoria é o gênero. Disse gênero, os conceitos do feminino e do masculino a um nível mais, digamos, social. Coisa de homem, coisa de mulher, brinquedo de menino, brinquedo de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menina, roupa de homem, roupa de mulher, profissão de homem, profissão de mulher, a fazer de homem, a fazer de mulher. Enfim, o que caracteriza um homem e uma mulher nas diferentes sociedades, num ponto de vista mais social. A próxima categoria a ser abordada é identidade de gênero. Define-se como identidade de gênero a relação entre o sexo biológico do indivíduo ou o seu sexo dado ao nascer, no caso de estarmos falando de uma pessoa intersexo tida como endossexo ao nascer, e o seu gênero de identificação. E se subdivide em 3 categorias. São elas: cisgeneridade, que a pessoa que se identifica com o gênero que está de acordo com o seu sexo biológico ou o seu sexo dado ao nascer, no caso de uma pessoa intersexo tida como endossexo ao nascer. Transgeneridade, a pessoa que se identifica com o gênero que não está de acordo com o seu sexo biológico ou o seu sexo dado ao nascer, no caso de uma pessoa intersexo que é tida como endossexo ao nascer. E não binariedade. A pessoa não binária é a pessoa cujo autorreconhecimento de gênero não se centra 100% nem no masculino e nem no feminino. Trata-se de um termo guarda-chuva, ou seja, que abrange... Valeu, galo! Valeu! Muito obrigado! Trata-se de um termo guarda-chuva que abrange várias identidades de gênero diferentes que não são nem 100% masculinas e nem 100% masculinas. Eu vou desacelerar! Trata-se de um termo guarda-chuva que abrange várias identidades de gênero diferentes que não estão nem 100% pro lado masculino e nem 100% pro lado do feminino. Como, por exemplo, gênero fluido, que é a pessoa que ora se identifica com um gênero, ora com outro. Bigênero, que é a pessoa... Eu vou cagar. É a pessoa que se identifica com os 2 gêneros. Agênero, que é a pessoa que não se identifica com nenhum dos 2 gêneros, e por aí vai. E por fim, o último fator é orientação sexual. Define-se como orientação sexual a relação entre o gênero do indivíduo e o das pessoas pela qual ela se sente atraída físico-sexualmente. E se subdivide, resumidamente, em 5 categorias. Vamos analisá-las. Primeira, heterossexualidade. Define-se como heterossexual a pessoa que se sente atraída físico-sexualmente apenas por pessoas do gênero oposto ao seu. Homossexualidade. Define-se como homossexual a pessoa que se sente atraída físico-sexualmente apenas por pessoas do mesmo gênero que o seu. Bissexualidade. Define-se como bissexual a pessoa que se sente atraída físico-sexualmente tanto por homens quanto por mulheres. Pansexualidade. Define-se como pansexual a pessoa que se sente atraída por todos os tipos de pessoas, independente de sexo biológico ou identidade de gênero. E por fim, assexualidade. Define-se como assexual a pessoa que não se sente atraída físico-sexualmente por ninguém, ou às vezes até sente, mas de forma muito reduzida. Agora, nessa próxima parte desse vídeo, eu vou pegar um discurso que é defendido por alguns militantes do movimento LGBT e vou contra-argumentar, porque não é bem assim. E antes de fazer a contra-argumentação, é importante destacar uma coisa. Esse discurso não chega a ser defendido nem apenas por militantes específicos do movimento LGBT. Vários outros movimentos da ala da esquerda social também, como o movimento progressista e o movimento feminista, parecem defender com unhas e dentes esse discurso equivocado. E nem se limita só a movimentos. Vários profissionais da área das ciências humanas também parecem fazer vista grossa para esconder os fatos que eu vou apresentar e também defender com muita força esse discurso, o que mostra-se muito mais preocupante. Mas enfim, dando seguimento, agora eu vou falar que discurso é esse e fazer a minha contra-argumentação. Os militantes do movimento LGBT, o movimento progressista, o movimento feminista, alguns profissionais da área das ciências humanas, enfim, como eu acabei de apresentar, eles tendem a fazer um discurso de que as categorias de gênero, por se tratarem da visão do que é um homem, do que é uma mulher, coisa de homem, coisa de mulher, menino, menina, enfim, numa ala mais social, a um ponto de vista mais social, tendem a interpretar que as categorias de gênero se resumem apenas a construções sociais. Ou seja, gênero é apenas construção social, não tem nada de biologicamente imposto, nada de biológico, nada disso.
E isso é um discurso equivocado e eu vou aqui fazer a minha refutação desse discurso. Lembrando que eu não estou confundindo gênero com sexo biológico, até porque no começo desse vídeo eu deixei bem claro que são fatores diferentes, e eu também não tenho nada contra transexuais. E eu também não estou dizendo que gênero é puramente biológico, tá bom? Se a gente for pegar a ideia que as pessoas têm de gênero, que é basicamente tudo relacionado ao feminino e o masculino, é claro que a gente vai encontrar coisas mais socialmente construídas. Mas eu estou me referindo aqui a gênero de um ponto de vista mais, digamos, a nível psicológico. Então sim, gênero é biológico a nível psicológico, mas a biologia influencia no comportamento, que influencia nas construções sociais. Então pode-se dizer que, pelo menos em parte, as coisas que a gente vê na sociedade de gênero, de feminino e de masculino, tem um fundo biológico indireto e parcial, mas tem. Todas as informações que eu vou falar agora, eu tirei desse vídeo, que vai estar aparecendo aqui do lado, desse criador aqui, desse cara, e todos os dados para estudos, fontes, enfim, estão na descrição desse vídeo desse cara. Então, se você quiser saber mais detalhadamente, vá lá. Aproveita e deixa um like no vídeo do cara para dar uma força, uma moral, e também deixa um like aqui. Bom, primeiramente, um fator que define claramente que as categorias de gênero são sim um fator biológico é basicamente diferenças estruturais e funcionais no cérebro de homens e mulheres. Sim, já foram feitos vários estudos que comprovaram que o cérebro de homens e mulheres possui diferenças estruturais e funcionais, o que não significa necessariamente que existem dois tipos bem específicos de cérebros, masculino e feminino, como existem dois tipos bem específicos de órgãos genitais, que nem existem só eles, como eu expliquei antes. O que realmente existe é o que os cientistas chamam de mosaico cerebral. Então, resumidamente, todo cérebro ele é um mosaico, tipo um quebra-cabeça, que é dividido em várias partes, e essas partes são demarcadas por gênero. Em nossos cérebros encontramos partes femininas e partes masculinas, em diferentes graus de masculinidade e feminilidade, e também encontramos partes neutras, que não são nem masculinas e nem femininas, estariam ali no meio dessas duas características. E o que vai definir se o cérebro de uma pessoa, consequentemente sua identidade de gênero, será feminina ou masculina, será justamente a predominância de partes femininas ou de partes masculinas, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Agora, o fato de existirem diferenças estruturais e funcionais no cérebro de homens e mulheres não nos diz nada com relação à origem dessas diferenças. E aí a gente parte para outro campo, que é hipótese sobre a origem das diferenças neuropsíquicas entre homens e mulheres. A primeira hipótese é que existe uma diferença biológica predisposta que define, ainda no útero, essas diferenças. E a segunda hipótese é que as influências do meio constroem essas diferenças ao longo da vida devido à grande neuroplasticidade do cérebro. O que eu vou apresentar agora não é uma opinião minha, mas uma opinião do criador do conteúdo, embora eu concorde com essa opinião. Mas pode dizer que os fatos apontam mais para a primeira hipótese do que para a segunda hipótese. Porque se a gente parar para pensar, é bem mais fácil a biologia mudar a biologia do que as influências externas mudarem a biologia. Então, o fato de existirem essas diferenças estruturais e funcionais no cérebro de homens e mulheres é muito mais evidente da primeira hipótese do que na segunda hipótese. Porque é muito mais fácil fatores biológicos mudarem fatores biológicos do que fatores sociais mudarem fatores biológicos. Mas enfim, isso é a opinião do criador do vídeo original. Vá lá no vídeo dele, deixa um like para apoiar o trabalho dele. E também é a opinião minha, porque eu também compadeço dessa opinião. Mas enfim, nós temos estudos científicos que favorecem mais o entendimento da primeira hipótese do que da segunda hipótese, que é, por exemplo, estudos com transexuais. Foram realizados diversos estudos de análise por ressonância magnética da estrutura cerebral de transexuais, tanto pessoas trans que nunca fizeram hormonização, quanto pessoas trans que faziam hormonização há um período considerável, e em todos os estudos foi observado que mesmo antes quanto depois da hormonização, essas apresentavam cérebros estrutural e funcionalmente mais de acordo com o seu gênero de identificação do que com o seu sexo biológico. E observem também que na nossa conjuntura social, as pessoas trans elas são forçadas pela sociedade a se conformarem ao seu sexo e não ao seu gênero. Logo, se essas diferenças neuropsíquicas fossem construídas com base nas influências do meio, era para essas pessoas terem um cérebro estrutural e funcionalmente de acordo
com o seu sexo biológico e não com o seu gênero de identificação. E isso não é só senso comum, como também revisado por diversos estudos. Além disso, nós também temos diversos outros casos mais dessas garotas e acaba causando uma leve masculinização no cérebro delas, mostrando que esse fator de masculinização, de feminização, teria como principal hormônio atuante a testosterona. E nós também temos o caso de garotos transgênero. Quando eu digo garotos, eu me refiro ao gênero deles de identificação, pessoas do sexo biológico masculino com identidade de gênero feminina, que nós temos um estudo que mostra que esses garotos transgêneros, o cérebro deles reage de forma praticamente idêntica ao de garotos cisgêneros quando eles estão realizando rotações mentais. E essas diferenças no cérebro desses garotos transgêneros se mostraram ainda mais acentuadas quando eles passaram por um tratamento hormonal à base de testosterona por um período de 3 meses, se não me engano. O que significa que o hormônio testosterona masculinizou o cérebro desses garotos. Ou seja, primeiramente, a gente já tem a evidência de que essas diferenças neuropsíquicas no cérebro de homens e mulheres é uma diferença inata devido ao fato de serem encontradas diferenças que explicam a identidade de gênero de pessoas trans tanto antes quanto depois da hormonização. Se essas diferenças são vistas, inclusive, antes da hormonização, é fato de que essas diferenças são inatas, porque não teria como elas terem sido construídas pelo meio social devido ao fato de que as pessoas trans sofrem a pressão para se conformarem com seu sexo e não com seu gênero. Isso aí é questão de lógica. E o fato dessas diferenças, em sua maioria, se mostrarem mais acentuadas depois da hormonioterapia, prova que existem fatores hormonais na definição dessas categorias. E apesar de não ser muito verídico, é visível também de categorias de feminino de gênero não se seriam necessariamente causadas pela influência de um hormônio feminino durante a ação gestacional, mas sim pela influência da testosterona. Ou seja, com pouca influência da testosterona, mais feminino será o cérebro desse indivíduo, com testosterona, mais masculino será o cérebro desse indivíduo, consequentemente sua identidade de gênero também. Na próxima categoria, a gente entra para outro fator, que é estudos que comprovam a influência genética e hormonal direta na identidade de gênero. Sim, nós temos diversos estudos que comprovam que as características de gênero a nível psicológico têm influência genética e hormonal intrauterina, ou seja, trata-se de uma diferença inata e predisposta. E a próxima categoria que nós encontramos é uma categoria chamada a escolha de brinquedos. Estudos indicam que meninos e meninas, a partir de 1 ano de idade, que é uma idade onde estão muito jovens, eles mal tiveram tempo de se entender na sociedade, de aprender as diferenças, eles tendem a escolher brinquedos rotulados com o seu gênero, ele está de acordo com o seu sexo, ainda nessa idade, 1 ano, ainda muito cedo. E quando se trata de crianças com disforia de gênero, que seriam futuramente pessoas transgêneras, elas tendem a escolher brinquedos rotulados de acordo com o gênero que não está de acordo com o seu sexo biológico, que é o seu gênero de identificação. Ou seja, aí o fator social não entra muito, porque são crianças muito novas. E se a gente quer provas de que o fator social não entra mesmo nessa categoria da escolha de brinquedos, a gente também tem estudos com primatas que mostrava machos se comportando como machos, tendendo a preferir brinquedos tipicamente rotulados como masculinos. A gente ainda tem estudos que mostram que fêmeas da espécie dos chimpanzés tendem a brincar com gravetos de forma muito similar a meninas brincando com bonecas, e que os machos não tendem a ter uma preferência por essa prática. Ou seja, aí no caso entra menos ainda o fator social, porque os chimpanzés simplesmente não convivem na mesma sociedade que a gente. Em outras palavras, resumindo tudo isso, existe sim o fator das influências sociais, embora ainda não seja possível ao certo definir até que ponto as categorias são sociais ou biológicas, mas o fato é que mesmo que não tivesse nenhuma influência social nas características de gênero, ainda assim existiria gênero, ainda existiriam diferentes visões do que é um homem e que é uma mulher, ainda existiriam diferentes comportamentos femininos e masculinos, porque antes de qualquer coisa é uma categoria biológica, definida por fatores biológicos, comprovados cientificamente com diversos estudos. E se a gente parar para pensar, a gente pode enxergar que parcialmente as categorias de gênero que a gente vê por aí são fruto, reflexo dessas influências biológicas do gênero. Até porque quem atua na construção social somos nós, e que é influenciado pelo nosso comportamento, que é influenciado pela nossa psicologia, que é influenciada pela nossa biologia, como eu acabei de mostrar.
Então, basicamente é isso. Uma refutação leve de um discurso que é defendido por alguns indivíduos, mas que em nenhum momento propõe, basicamente, ir contrário à causa. Inclusive, isso vai ser mais importante até pra frente dos discursos e os estudos que a gente vai analisar mais pra frente. Dando seguimento, agora eu vou apresentar os diferentes estudos científicos que eu vou embasar durante esse vídeo. Mas, durante essa apresentação, eu vou estar lendo do computador, os links e tudo mais, porque para falar aqui sem estar lendo, eu preciso de uma coisa chamada memória, que é uma coisa que eu não tenho. Mas enfim, vamos começar. A gente vai começar explicando sobre sexo e um pouquinho sobre gênero também, mas a gente vai aprofundar isso mais pra frente, e o porquê de serem fatores que não são binários, ou seja, que não são apenas duas categorias puras. Vamos começar a leitura. O espectro de gênero e de sexo é uma compreensão de que gênero e sexo não são binários, apenas feminino e masculino, mas sim o espectro de traços biológicos, mentais e emocionais que existe ao longo de um contínuo. Em contraste, o binarismo de gênero e sexo, ou generismo e anosexismo, é uma crença de que o gênero e o sexo são compostos por apenas duas categorias distintas e opostas, masculino e feminino, nos quais não há sobreposição. Infelizmente, para aqueles que acreditam em um binarismo de gênero/sexo, ele não é científica ou clinicamente correto. Hoje, vários campos científicos, incluindo a biologia, endocrinologia, fisiologia, genética, neurociência e ciência reprodutiva, confirmam que sexo e gênero existem em um espectro tanto para os humanos quanto para o reino animal. Então, essa foi a introdução desse artigo e, como deu para perceber, disse claramente que sexo e gênero são duas categorias que não são binárias, ou seja, não possuem apenas duas categorias lisas, só elas, sem nenhum contínuo, variante entre elas e pronto, acabou. E o que quem antes acreditava que era assim que funcionava tem que cair na real e aceitar a realidade como ela realmente é. Vale lembrar que quem está dizendo aqui nesse artigo não foi qualquer um, tá? O biólogo, sexologista, digamos assim, Keith Hildreth, que frequentou a Dartmouth College e Smith College para estudos de graduação em biologia e em seguida obteve um mestrado em bioquímica de biologia molecular com especialização em biotecnologia por Georgetown University. Keith é fundador e presidente do Bioformat.com, o maior site de notícias da indústria de células-tronco do mundo, que atrai quase 1 milhão de visualizações por ano e atende a clientes renomados que incluem GA Healthcare, Pfizer, Goldman, Procter & Gamble e Merck. Enfim, deu pra perceber que o cara é um cara com nome, não é qualquer pessoa. Mas enfim, vamos dar seguimento à leitura do nosso artigo. Vamos só ler o básico aqui, não vamos ler o grosso não, porque é muita coisa. Sexo e gênero são bimodais, não binários. Por muito tempo, o governo, o sistema médico e até mesmo nossos pais assumiram que sexo e gênero são bimodais. Com base na ciência, isso não é biológica ou medicamente correto. O que é verdade é que as categorias sexuais tendem a ser bimodais, o que significa que há grupos de características que tendem a ser associadas a pessoas que chamamos de mulheres ou homens. Em média, os homens têm pênis e, em média, as mulheres têm vagina, que é o que permite a reprodução. No entanto, existem muitos exemplos em que este não é o caso, como pessoas intersexuais. Os genitais externos, um marcador biológico do sexo, são presentes em um espectro de pênis de tamanho normal, a pênis pequeno, micropênis, a clitoromegalia, a clitóris aumentado e a clitóris de tamanho padrão. Em média, os homens tendem a ter cromossomos XY e as mulheres tendem a ter cromossomos XX. No entanto, os cromossomos sexuais também existem em uma ampla variedade, com pelo menos 16 variações diferentes de ocorrência natural. Exemplos podemos citar, por exemplo, X0, XXY, XYY, XXX, enfim, muitas variações. Além de, por exemplo, pessoas que nascem com corpo externo feminino, mas um cariótipo masculino, XY, que é conhecida como síndrome de Morris ou insensibilidade androgênica. E o contrário também, que nasce com o corpo externo masculino, mas o cariótipo sexual feminino, XX, que é a síndrome de LaChapelle. Isso significa que a apresentação cromossômica também não é binária. Ou seja, as características sexuais humanas primárias, que no caso genital, e o cromossomo, que é o sexo genético, já não são binárias, pelo fato de terem fatores que estão entre as duas categorias principais, masculino e feminino. Em média, os homens também tendem a ter mais pelos faciais e corporais do que as mulheres, uma característica sexual secundária. Também é importante destacar isso. Define-se como característica sexual primária as que estão diretamente ligadas à reprodução, englobando a genital, o cariótipo sexual e as gônadas, que são os órgãos reprodutivos internos. E características sexuais secundárias são as relacionadas com o dimorfismo sexual, as diferenças físicas anatômicas entre pessoas do sexo masculino, machos típicas, e pessoas do sexo feminino, fêmeas típicas, que estão mais relacionadas com o ciclo hormonal da pessoa durante a puberdade. Mas também há mulheres com pelos corporais grossos e densos e homens que não conseguem deixar para crescer. Ou seja, a característica sexual secundária da distribuição de pelos pelo corpo, que tende a ser muito maior nos machos típicos do que nas fêmeas típicas, também não é um binário, porque existem mulheres que têm uma quantidade de pelos bem densa pelo corpo e homens que quase não têm pelo. Em média, os
os homens tendem a ser mais altos do que as mulheres, que também é uma característica sexual secundária. mas certamente há mulheres mais altas do que alguns homens. Disse homens e mulheres de mesma idade, tá? Ninguém tá falando de um bebê recém-nascido do sexo masculino em comparação com uma senhora de 40 anos do sexo feminino, tá bom? Se a estrutura do esqueleto, o marcador biológico do sexo, fosse binária, todos os homens teriam de ser mais altos do que todas as mulheres, o que obviamente não são. Ou seja, o que não é um fator binário? As características sexuais primárias ligadas à reprodução não são binárias, porque existem pessoas que nascem com genitália ambígua, apesar da predominância ser genitália totalmente masculina ou totalmente feminina, assim como também não falou aqui, mas existem pessoas que nascem com ambos os aparelhos genitais internos, com ambas as gônadas, assim como tem pessoas que nascem com gônada nenhuma, tem pessoas que nascem com uma gônada distoante com a genitália externa, tem uma variedade enorme. E as características sexuais secundárias nem se fala, né? Mas não binário ainda. Conforme explicado por esses exemplos, o gênero não é binário, porque não pode ser agrupado em dois grupos separados e não sobrepostos. Ou seja, não tem como a gente dividir em apenas dois grupos sem que ninguém fique de fora desses dois grupos pelo fato de muita gente não se encaixar 100% ou em um ou em outro. No entanto, as características sexuais bimodais não são comuns. Bimodal significa a presença de duas bimodas estatísticas, que podem ser vistas como picos em um gráfico. As suas modas representam grupos de probabilidade. Ou seja, deixa eu colocar o computador de lado por enquanto. Vai estar aparecendo aqui, peraí, deixa eu colocar minha cadeira mais de lado. Vai estar aparecendo aqui no quadro um gráfico. E como você pode ver nesse gráfico, esse gráfico ele possui duas... Deixa eu colocar aqui para eu estar olhando melhor para conferir. Esse gráfico ele possui um espectro, que é o espectro do sexo ou do gênero, que quanto a porquê do gênero não ser binário a gente vai abordar mais à frente, que vai desde o totalmente feminino até o totalmente masculino. E basicamente, a gente tem dois picos mais próximos das duas pontas, que indica basicamente que a maior parte das pessoas tende a estar bem definida ou de um lado ou de um outro. Mas a gente tem um contínuo muito significativo de variantes entre esses dois picos, que apesar de representarem uma quantidade bem menor da população, tem uma variedade muito grande de condições ali dentro. E observem também, se vocês olharem, as pontas desses picos estão se encontrando com as pontas desses espectros, categorizando o valor zero, não é? Porque simplesmente não existe praticamente ninguém que atenda 100% ou a um extremo ou a outro. Apesar da maioria das pessoas estar bem definida ou de um lado ou de um outro, ninguém praticamente atende a 100% de um lado. Sexo e gênero não são categorias binárias, e quem achava que era, deve cair na real e aceitar a realidade como ela é. No que diz respeito ao sexo humano, isso significa que, para algumas características sexuais, pode haver normas comuns entre as pessoas que tendemos a designar como masculino e feminino, mas também há claramente sobreposições presentes entre os picos. Isso é o que torna o sexo e gênero bimodal e não binário. Como eu expliquei detalhadamente aqui. Finalmente, sob o risco de se tornar muito matemática, uma distorção bimodal é, por definição, uma distribuição de probabilidade contínua com duas modas diferentes. Em outras palavras, é um espectro que possui cachos, clusters. Eu acho que assim se pronuncia. Se você estudou em matemática, negócio de moda, média e mediana, eu sei, eu também não lembro disso. Mas basicamente você deve saber, moda é o predomínio, é o que a maioria das pessoas tem. Ou seja, as características sexuais humanas são bimodais, porque apesar de terem duas categorias principais, feminino e masculino, com um espectro muito significativo de variantes entre elas, as pessoas que estão ali no meio representam uma porção bem menor da população. A maioria das pessoas tende a estar bem definida ou de um lado ou de um outro, apesar de ninguém atender os critérios necessários para estar ou 100% no extremo ou 100% no outro extremo. Mas a maioria das pessoas está bem definida em um dos lados ou no outro. Ou seja, é um bimodal porque possui duas categorias principais, um contínuo muito significativo de variantes entre os dois que engloba elementos das duas características, e a maioria das pessoas tende a estar bem definida ou de um lado ou de outro, mas esse contínuo de características entre esses dois picos que engloba elementos das duas categorias, ele, apesar de representar uma parcela bem menor da população, possui uma variedade gigantesca de variantes ali no meio. A diferença entre sexo e gênero. Ao descrever os termos sexo e gênero, é importante notar que, dentro da cultura ocidental, a palavra sexo descreve diferenças biológicas entre as pessoas, homem, mulher, intersexo, etc. Enquanto o termo gênero é um termo mais amplo que reflete a como a pessoa vive em sociedade, ou seja, identidade de gênero. Não sou eu que estou dizendo isso, é alguém com nome. A pessoa que eu já expliquei no começo dessa parte aqui, que eu não vou voltar a explicar.
Apesar das opções binárias, na maioria dos IDs estaduais e federais, seu sexo biológico pode ser variável. Isso é verdade para as pessoas que são intersexuais e provavelmente para outras também. Intersexual significa que uma pessoa nasceu com variações em suas características sexuais, incluindo, mas não limitando, a órgãos genitais internos e externos, gônadas, cromossomos, hormônios, estrutura cerebral e muito mais. Pesquisas atuais estimam que pessoas intersexuais constituem 1,7% da população mundial, o que torna ser intersexual tão comum quanto ter cabelos ruivos. Ou seja, apesar de não ser uma maioria da população, é uma variação muito significativa equivalente ao ser ruivo. E a gente não pode simplesmente descartar os intersexos pela categoria da raridade e não descartar os ruivos, sendo que é praticamente a mesma coisa. Senão seria hipocrisia. Esse artigo, ele fala muito mais coisas, mas isso aqui é o básico que é preciso para entender. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, acessem o arquivo que vai estar aqui embaixo na descrição e terminem de ler, porque a gente ainda tem muita coisa para ver, então a gente não pode ficar só nisso aqui. E agora vamos ao que realmente interessa. Os estudos, análises, estatísticas que comprovam uma base biológica muito forte e muito significativa nas diferenças de gênero e sexualidade. Vamos começar falando sobre a categoria das identidades de gênero e nós vamos começar por uma análise sobre a naturabilidade das identidades de gênero não cis, mais especificamente a identidade de gênero transexual. No caso, a gente vai abordar sobre animais transexuais. É exatamente isso que você ouviu. Já foram feitos vários estudos que comprovam que a transexualidade não é uma mera característica do ser humano. Na verdade, ela é existente em diversas espécies. Diversos animais mudam de sexo, seja apenas comportamentalmente, adquirindo comportamentos de forma espontânea do que nós temos como sendo do outro sexo, ou fenotipicamente, desenvolvendo naturalmente características físicas que nós dizemos como sendo do outro sexo da espécie, ou ainda literalmente, quando o animal adquire o corpo e a função biológica reprodutiva do outro sexo do que ele nasceu. Mas enfim, simbora, vamos logo. E como de costume, vou estar com o computador aqui lendo, porque como eu acabei de falar para vocês, memória não é meu forte. O primeiro animal que a gente tem na nossa lista é a serpente listrada. Vamos fazer a leitura. As serpentes do gênero Thamnophis, eu acho que assim se lê, acasalam de forma bastante peculiar. As fêmeas secretam um feromônio especial que atrai os machos de forma tão forte que eles saem enlouquecidos de seus ninhos. Uma vez que chegam até as fêmeas, os machos formam bolas de acasalamento em que os dois procriam orgasticamente. Mas onde entra o transexual da história? Você deve se perguntar. Alguns machos secretam aquele mesmo feromônio, imitando as fêmeas, e são rodeados por machos querendo copular. O motivo disso? Os cientistas opinam que deve ao fato das fêmeas terem maior probabilidade de sobrevivência na bola de acasalamento, entre aspas, é porque ficam no centro e são protegidas de outros predadores. Alguns machos ganham essa vantagem e imitam as fêmeas com esse fim. Ou seja, é categorizado como sendo uma espécie transcomportamental porque são machos que adquirem um comportamento que nessa espécie é característico das fêmeas e não dos machos. Próximo animal, hiena manchada ou malhada. Se você quiser identificar o sexo de uma hiena, não basta apenas olhar o que há entre as pernas do animal. Elas têm falsos pênis, ou seja, todas parecem machos. O clitóris das fêmeas é tão grande que se assemelha a um pênis e pode ficar ereto como tal. Elas inclusive têm um pseudo-saco, que é imitando um saco escrotal. Se o status e o poder estão ligados ao pênis, as hienas são um bom exemplo. As fêmeas com o maior pênis, pseudo-pênis, dominam a manada, além de serem mais dominadoras e violentas que os machos. A hiena é considerada um animal trans de fenotípica, porque ela possui uma característica física da sua anatomia sexual que nós interpretamos como sendo típica do sexo masculino e não do feminino, mas ela é do sexo feminino da sua espécie. Terceiro, peixe palhaço. Quem assistiu ao filme Procurando Nemo sabe que Nemo perdeu sua mãe quando era apenas um bebê. Pois se alguém quer saber que Nemo encontrou sua mãe, em seu pai. Por incrível que pareça, os peixes palhaços mudam de sexo. Quando nascem, são machos, mas ao atingirem uma idade mais avançada, viram fêmeas. Isso também pode acontecer quando a fêmea do grupo morre. Um macho a substitui para continuar com a procriação da espécie. É literalmente isso que vocês ouviram. Uma espécie de peixe aonde troca de sexos é literal. Eles literalmente nascem machos e eles trocam de sexo e viram fêmeas. Têm a mesma anatomia sexual de uma fêmea, assumindo a mesma função reprodutiva que uma fêmea. Então, no caso do peixe palhaço, é um animal trans literal. Próximo, tuberlários ou planária. Estas leimas do mar têm uma forma muito estranha de definir seu gênero. Quando querem acasalar, ambos tuberlários travam uma luta de pênis, cada um tentando inseminar o outro. E o próximo, rã-touro. Para que existiu o Jurassic Park, foi usado o DNA de uma rã para complementar o código genético dos dinossauros. Depois, esses dinossauros se reproduziram pelo DNA da rã. Tudo isso tem fundamento. As rãs touro podem mudar de sexo, dependendo do equilíbrio de sua população. Se há desequilíbrio, a rã pode perder seus genitais e se gerar uma nova. Ou seja, literalmente uma troca de sexo literal para manter o equilíbrio da população. A gente ainda tem mais animais para a gente analisar, só que no caso é em outra fonte, então eu vou trocar aqui a fonte e aí eu já volto. Próximo,
Dragões barbudos. As espécies do gênero Pogona de répteis são popularmente conhecidas como dragões barbudos. Elas têm a capacidade de mudar de sexo ainda no ovo. Os cientistas explicam que os dragões barbudos geneticamente são do gênero masculino, mas que assumem o papel e as capacidades reprodutivas do sexo feminino. Muitos cientistas explicam que esse é um fenômeno bastante natural, o que ocorre principalmente pela mudança do clima. Em laboratórios, animais masculinos se transformam em femininos quando expostos a altas temperaturas. Isso pode ajudar a entender como será a evolução da espécie com as mudanças climáticas e como isso vai alterar a biodiversidade de outros animais. Ou seja, é mais uma espécie de animal trans literal, né? Que troca o sexo ainda na fase do ovo, literalmente, exercendo a mesma função biológica e reprodutiva do outro sexo. Labridae é outro tipo de peixe que nem os peixes palhaços. Enquanto os peixes palhaços é um macho que se transforma na fêmea, nas espécies de peixe da família Labridae, o comportamento é o contrário. Quando o macho dominante do bando morre, a maior fêmea do grupo que assume o seu papel. Em 2 semanas, crescem seus órgãos sexuais masculinos e ela se torna mais agressiva, para garantir que é capaz de proteger o seu território e o seu bando. Ou seja, é a mesma coisa que os peixes palhaços, só que inverso, e mais um caso de transexualidade literal. Areolimax. As lesmas do gênero Areolimax normalmente possuem uma cor amarelada e até 20 centímetros de comprimento, uma das maiores espécies de lesmas. Elas nascem com os órgãos reprodutores masculinos e femininos, portanto são hermafroditas. Quando se aproximam, normalmente, por um indivíduo do mesmo tamanho, elas praticam uma espécie de yin yang, bem isso que você deve ter imaginado. Já que o pênis se encontra na cabeça, dessa forma, ambas as lesmas saem inseminadas. Se você achou isso muito bizarro, fique sabendo que tem mais. Quando uma lesma não encontra nenhuma parceira, elas fazem uma auto-inseminação. Para piorar, a cópula é única. Após a inseminação, uma lesma normalmente é vista roendo o pênis da outra. Que bizarro. E os cientistas acreditam que isso tem a ver com o fato de o órgão ficar preso ou até mesmo que haja uma competição maluca de espermas. Que deu pra entender, né? Vamos continuar. Choco. O choco, um tipo de molusco, tem uma forma curiosa de namorar. Entendeu? Em vez de um macho competir violentamente com outro por uma fêmea, ele pode optar por virar uma fêmea. Na verdade, eles só se tornam fêmeas aos olhos dos rivais, já que, na verdade, eles estão tentando atrair a fêmea de verdade. Assim, seus rivais machos acabam ficando confusos e liberam o espaço para o molusco travestido conquistar a fêmea em questão. Engenhoso. Ou seja, esse aqui é um caso de transexualidade comportamental, onde o macho adquire o comportamento da fêmea para afastar os rivais e atrair a fêmea verdadeira. É uma estratégia, digamos assim, para ter mais chances de copular. Próximo, peixe papagaio. Mesmo com a maioria dos peixes papagaios sendo fêmeas, elas carregam os órgãos sexuais masculinos. Elas podem se tornar machos a qualquer altura da vida, mas os cientistas não entendem muito bem o motivo disso. Alguns acham que é uma forma de equilibrar a distribuição de gênero da espécie. O sapo. Foi provado que o popular herbicida atrazina causa a mudança do sexo dos sapos. O veneno é forte o suficiente para alterar os níveis hormonais dos machos, causando uma espécie de castração química, que pode, inclusive, matá-los. Seus níveis de testosterona estão tão baixos que eles são comparados às fêmeas. Na Europa, o atrazina já é proibido, mas ele ainda é usado em vários países ao redor do mundo. Acredita-se que 10% dos machos expostos ao veneno se tornam fêmeas. Esses machos transformados em fêmea podem se reproduzir com outros machos, mas sua prole será apenas de indivíduos masculinos, o que pode gerar um desequilíbrio na distribuição de gênero das espécies de sapos. Além disso, os pesquisadores temem que a atrazina pode ter influência em outras espécies e não apenas nos anfíbios. Ou seja, esse aqui é um caso de uma transexualidade animal literal, onde o macho literalmente vira uma fêmea, assume a função biológica de uma fêmea, mas esse aqui é um caso mais artificial, de exposição a um produto químico que causa essa mudança. Então eu acho que deu para compreender. Mas enfim, falando isso, essa parte aqui foi só com a intenção de desmistificar uma ideia que o pessoal tem de que é algo antinatural, não sei o que. Já deu para observar que é perfeitamente natural porque existe no reino animal. O que existe no reino animal é natural e ponto final. Mas enfim, dito isso sobre naturalidade, existência no reino animal, etc., agora a gente vai passar o nosso âmbito do discurso biológico totalmente para o ser humano e estudar o que acontece com as pessoas trans, qual ponto é biológico na condição delas, enfim, a gente vai estudar sobre isso. Todas as informações que eu vou estar dando agora, eu estou lendo da fonte Mercado Popular, que é uma fonte que está fazendo um resumo, digamos assim, de outros artigos científicos acadêmicos internacionais muito renomados, que vão estar aparecendo aqui do meu lado quando eu estiver falando a respeito deles. Um debate politizado atrapalha a análise de evidências sobre questões de gênero e sexualidade. Dos dois lados do espectro político, afirmações exageradas a respeito do assunto encontram pouco respaldo científico. Se não houvesse tanto ruído, mais gente conheceria a evidência disponível sobre as seguintes perguntas. Pessoas trans contrariam a biologia? Quando o professor diz que é normal ter identidade de gênero diferente do sexo, ele ensina com respaldo científico ou é puramente ideológico? As crianças, por serem mais sugestionáveis, estão vulneráveis a mudar sua identidade de gênero por causa desse discurso? Para fins de síntese, vou usar as palavras transexual e transgênero como intercabíveis, embora seja controverso. Agora vamos às evidências. O que a ciência nos diz sobre os transgêneros? Para os opositores da chamada ideologia de gênero, uma identidade de gênero distinta do sexo não tem respaldo biológico. Na natureza, havia apenas o homem e a mulher. No caso, o homem cis e a mulher cis. Qualquer alternativa seria anticientífica. Esse argumento, também propagado por segmentos radicais do feminismo, erra ao não diferenciar claramente sexo e gênero. Enquanto um se refere à condição sexual, na qual a distinção entre macho e fêmea é válida, também tem que classificar que existem também pessoas intersexo, né? Vamos falar aqui,
Tá desatualizado? O segundo se refere à condição social. Em outras palavras, ser do sexo masculino é ter cromossomo XY. Traduzindo, ser do sexo masculino é nascer com toda a anatomia sexual bem definida do lado masculino do espectro. Não necessariamente com XY, porque as mulheres com síndrome de Morris sensibilidade androgênica nascem com anatomia sexual externa, corpórea, feminina, mas o seu cariótipo é XY. Elas não são do sexo masculino, elas são intersexo. Por outro lado, ser do gênero masculino é se identificar com este gênero. Embora o sexo e o gênero tenham uma forte correlação, E isso é evidenciado por diversos... Aqui sou eu que estou falando, não estou lendo não, tá? E isso é evidenciado por diversos estudos, como por exemplo estudos estatísticos da ONU e OMS, que dizem que apenas de 0,5 a 1,2% da população mundial é transgênera. nem sempre eles são coincidentes. Um estudo realizado por Milton Diamond, professor emérito de biologia reprodutiva da Universidade de Hawaii em Manoa, comparou gêneros idênticos e não idênticos para entender o problema. Quando um gênero idêntico era transexual, em 30% dos casos, o outro também era. Já entre os não idênticos, que possuem genomas diferentes, não havia uma relação aparente. Isso significa que a presença do mesmo genoma aumenta significativamente a coincidência da transexualidade. Diante de evidências como essa, é muito difícil negar um componente genético de identidade de gênero. Ou seja, o que está dizendo aqui? Um estudo de larga escala, de renome, Milton Diamond, Universidade de Manoa, Havaí, enfim, ele comprovou que a coincidência da transexualidade entre gêmeos idênticos é relativamente maior do que a entre gêmeos não idênticos. O que são gêmeos idênticos e não idênticos? Os gêmeos idênticos, monozigóticos ou univitelíneos, chame do que quiser, eles são basicamente dois irmãos gêmeos que são provenientes de um único zigoto. O que é o zigoto? O zigoto é a primeira célula humana que surge do óvulo depois de fecundado pelo espermatozoide. Funciona da seguinte maneira. Até a terceira semana de gestação, o zigoto ele se divide, realiza sucessivas mitoses formando um bolo de diversas células. E até a terceira semana de gestação, esse bolo de diversas células pode se dividir em 2 ou mais bolos para gerar mais de um indivíduo. A partir da terceira semana de gestação, isso já não é mais possível. Tanto que muitos setores da ciência consideram esse período, a partir da terceira semana de gestação, como o período quando a vida começa, porque é ali onde é definido a individualidade, já que depois disso não é mais possível se dividir em 2 ou mais indivíduos. E gêmeos não idênticos, ou dizigóticos, ou divitelíneos, eles são o contrário. Eles não são originados de um mesmo zigoto. É quando a mulher ovula, ela libera 2 óvulos, e aí o homem na relação sexual ele libera milhões de espermatozoides dentro da mulher, ele libera tipo 200 milhões, que é tipo a média que o homem produz por dia. E aí, cada óvulo que a mulher liberou é fecundado por um espermatozoide do homem. E aí vai surgir 2 irmãos gêmeos, porque se desenvolveram na mesma gestação, só que dizigóticos, não idênticos, porque eles surgiram de zigotos diferentes. Os gêmeos idênticos, por surgirem do mesmo zigoto, têm o mesmo genoma, automaticamente são idênticos geneticamente. E o fato de a gente ter uma coincidência muito maior entre irmãos gêmeos idênticos da transexualidade do que entre irmãos gêmeos não idênticos, mostra que há componentes genéticos que têm uma influência muito significativa na condição da transexualidade. Ai, José, mas não faz o menor sentido, porque é 30%, gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, se fosse genético tinha que ser 100%. Calma o fogo. Sossega o fogo, que quando a gente falar sobre orientação sexual, a gente vai explicar o conceito da epigenética e aí você vai entender melhor essa questão, tá bom? O corpo e cérebro das pessoas trans explica sua não identificação com o sexo de nascimento. No maior estudo já realizado sobre transexualidade, pesquisadores do Prince Harris Institute of Medical Research reforçaram a hipótese de influência genética para a transexualidade. Ainda mais notável, o resultado do estudo foi a presença de receptores hormonais diferentes no cérebro de transexuais. O corpo dos transgêneros e cisgêneros processa testosterona, por exemplo, de um modo distinto. Ou seja, esse estudo genético do Prince Harris Institute of Medical Research praticamente comprovou que existem sim uma forte influência genética na condição da transexualidade. Ou seja, é uma influência genética sim e ponto final. E não só isso, como ele também descobriu que o cérebro das pessoas transgêneras possui receptores hormonais que não existem no cérebro das pessoas cisgêneras. E também descobriu que o corpo das pessoas trans processa a testosterona age no corpo delas de um modo diferente que no corpo das pessoas cisgêneras. Ou seja, tem muita base biológica aí dentro. Noutra publicação, pesquisadores holandeses fizeram exames de ressonância magnética para analisar a reação de adolescentes transgêneros ao esteroide conhecido por gerar reações diversas em cérebros de homens e mulheres. Os cérebros dos adolescentes reagiram de forma mais parecida com o do gênero com que se identificavam do que com o do sexo com o qual nasceram. O que essas evidências indicam é que os transexuais de fato têm cérebros em desacordo com seus corpos de nascimento. Outros estudos semelhantes confirmam essas chaves. Resumo da prova.
neurose. Nesse último estudo, foi comprovado por ressonância magnética que as pessoas trans têm cérebros em desacordo com seus corpos de nascimento, que a sua condição é biológica. Muitos estudos, e acho que já está bem claro. Mas nem para por aqui. Essa é só uma das fontes de estudos científicos que eu tenho para apresentar. Na verdade são 4 fontes, né, que é um resumo de 4 artigos científicos, mas é dos dados que eu tenho para trazer. Eu ainda tenho muito mais pela frente, então vamos continuar a análise. Segundo o psiquiatra Alexandre Sadé, coordenador controlador transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Instituto de Psiquiatria dos Hospitais Clínicas, a transexualidade é um fator biológico e a família não deve sentir culpa. Tudo começa ainda no útero, por volta da 10ª semana de gestação. As células que vêm formando o feto desenvolvem a genitália. A princípio, o pênis indica um menino e vagina uma menina. Depois, pela 20ª semana, a área do cérebro ligada à identidade de gênero começa a se formar. Se coincidir com o sexo biológico, nascerá uma pessoa cisgênera, ou seja, que se reconhece no sexo previamente formado. Se houver incongruência, nasce uma pessoa transgênera. Ou seja, segundo ele, a transexualidade é um fator biológico que envolve a organização e a definição das células neurais durante a fase gestacional, que durante o período até a 10ª semana de gestação forma-se a genitália da criança e bem depois, por volta da 20ª semana de gestação, é que a identidade de gênero do indivíduo se forma. E isso explicaria a incongruência de uma coisa com a outra. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, ou FMUSP, não sei se pronuncia assim, realizaram o primeiro estudo feito na América Latina que investigou volumes cerebrais de indivíduos transgêneros por meio de imagens de ressonância magnética. O estudo fez uma análise estrutural para investigar diferenças de volume da substância branca e cinzenta a partir de imagens de ressonância dos cérebros de 80 pessoas entre 18 e 49 anos. Os participantes voluntários constituíram 4 grupos: 20 mulheres cisgêneras, 20 homens cisgêneros, 20 mulheres transgêneras ou mulheres trans que nunca haviam feito uso de hormônios e 20 mulheres trans em uso de hormônios há pelo menos um ano. Cisgênero, habitualmente, é o termo empregado para designar as pessoas que não apresentam incongruência entre o sexo de nascimento e o gênero com o qual se identificam. Já no termo transgênero, genericamente, é utilizado para designar as pessoas que apresentam incongruência entre o sexo de nascimento e o gênero com o qual se identificam, disse Giancarlo Spiteri, primeiro autor do artigo publicado na revista Scientific Reports. O trabalho teve apoio da FAPESP. Os resultados indicaram, nos 2 grupos de mulheres trans, um tamanho reduzido de uma área cerebral chamada ínsula. Vamos lembrar também que nos 2 grupos foram apresentados uma redução dessa parte do cérebro chamada ínsula, sendo que um desses grupos nunca fez hormonização na vida inteira, ou seja, não é uma consequência da hormonioterapia. Em ambos os hemisférios cerebrais, essa região é muito importante, entre outros aspectos, para a percepção do próprio corpo. O tamanho da ínsula não se apresentou diminuído em relação aos homens cisgêneros, mas sim em relação às mulheres. É importante lembrar que não existe um cérebro tipicamente feminino ou tipicamente masculino. Isso é visível na parte de gênero que eu apresentei, os mosaicos cerebrais, e a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo, então é importante guardar essa informação. O que ocorre são ligeiras diferenças estruturais muito mais sutis do que as diferenças genitais, por exemplo. Há também uma grande variação individual nas estruturas cerebrais, disse Spitzer. Os pesquisadores ressaltaram também que o menor volume de substância cinzenta em uma área do cérebro não significa necessariamente que a mesma exibe um menor número de células nervosas. As diversas regiões de substância cinzenta cerebral apresentam uma massa de sinapses e de terminações nervosas, denominada neural, que pode mudar de volume dinamicamente. Por exemplo, em algum momento da vida, o aumento de densidade de uma região cerebral pode ser um reflexo de mais atividade, acarretando um aumento sutil de volume de substância cinzenta local, disse o professor Geraldo Pulsato, coordenador do Laboratório de Neuroimagem em Psiquiatria, LIM21, do Hospital das Clínicas, HC, da FMUSP, e co-orientador do estudo. Estudos anteriores observaram que, nos indivíduos transgêneros, a diferenciação sexual do cérebro não acompanha o resto do corpo. Os primeiros estudos com imagens cerebrais com indivíduos transgêneros buscavam estruturas, regiões e até a parte funcional do cérebro que fosse mais parecida com as pessoas do gênero com os quais as pessoas trans identificam. Estamos vendo que as pessoas trans têm características que se aproximam do gênero com que se identificam e seus cérebros têm particularidades, sugerindo que as diferenças começam a ocorrer durante o período gestacional, disse Spitzer. Ou seja, mais uma evidência bem clara e biológica de que ser trans é uma característica natural, biológica e que tem explicações neurológicas de diferenças na formação cerebral. A maior pesquisa já realizada até hoje sobre a questão da identidade de gênero confirmou a existência de diferenças genéticas entre grupos de mulheres transexuais e de homens cis. Embora o estudo precise ser ainda mais aprofundado, essa é a maior evidência até hoje sobre o assunto. A análise, realizada pelo Instituto Hudson de Pesquisa Médica na Austrália, foi publicada em setembro no Journal of Clinical Endocrinology e Metabolism. Foram comparadas as diferentes formas que 12 genes atuaram em um grupo de 380 mulheres transgênero que estão passando por tratamento hormonal ou realizaram uma cirurgia de mudança de sexo, e de outro composto por 344 homens cis. Por fim, os cientistas concluíram que algumas variações de genes são muito mais evidentes entre as mulheres trans do que no outro grupo. Esses genes foram escolhidos porque fazem parte de um caminho comum que envolve a produção e a recepção de hormônios sexuais. Cada um deles é conhecido por existir em humanos de formas funcionalmente diferentes, explicou Vincent Hurley, líder da pesquisa. O especialista explicou, porém, que mesmo com o resultado, não é possível afirmar ainda que a diversidade de gênero é unicamente pela questão genética. Para ele, os fatores também podem ter influenciado, como o ambiente em que o indivíduo vive. Outra questão é que, nos grupos pesquisados por Hurley, todas as pessoas apresentavam escolha de gênero, mas, no geral, isso não é algo que acomete todos os transgênicos. Ainda, a maioria dos indivíduos analisados era descendentes de europeus e, de acordo com o especialista, algumas variações genéticas podem ser mais comuns em certas etnias. Quando você está fazendo estudos genéticos, é preciso começar analisando uma população mais homogênea possível.
afirmou o pesquisador. Ele ainda completou dizendo que, apesar de não acreditar que a escolha individual de cada pessoa depende de comprovações científicas, as descobertas podem ajudar no fornecimento de diagnósticos, promover uma maior conscientização da população na aceitação do próximo, além de reduzir o preconceito em relação às pessoas trans. Harley e seus colegas pretendem dar seguimento às pesquisas, mas isso precisa de um financiamento que arque com os custos estimados de 10 milhões de dólares para a constituição das análises. Vocês observam, né, meu povo? São estudos tanto da ala genética, quanto da ala endocrinológica, quanto da ala neurológica, enfim, são uma cacetada de estudos diferentes que acham evidências biológicas muito significativas na condição das pessoas trans. E esse último aqui, como vocês puderam observar, não é nada barato não, é muito caro, 10 milhões de dólares. Cada dólar 5, isso dá mais de 5, isso dá mais de 50 milhões de reais. Então, acho que a gente tem mais uma evidência muito clara aqui de que é uma naturalidade extremamente, efetivamente biológica e, bom, enfim, acho que deu para compreender. Algumas crianças insistem, desde o momento que começam a falar, que elas não pertencem ao gênero que seus sexos biológicos indicam. Então, onde podemos encontrar sobre esse conhecimento? E é possível discernir uma base genética ou anatômica para a identidade de gênero? Os estudos sobre essas questões são relativamente novos, porém, há um pouco de evidência de uma base genética. Gêneros idênticos são mais prováveis que gêneros fraternos para ambos serem transexuais. Cérebros masculinos e femininos, em média, contêm estruturas ligeiramente diferentes, embora que tenha grandes variedades individuais. Vários estudos têm procurado sinais de que as pessoas transexuais têm o cérebro mais semelhante com o gênero ao qual se identificam. Os pesquisadores espanhóis, liderados pelo psicobiologista Antonio Guillamón, da National Distance University de Madrid, e pela neuropsicologista Carmen Ronquet Parra, da University of Barcelona, Universidade de Barcelona, usaram a ressonância magnética para examinar os cérebros de 24 homens transexuais e 18 mulheres transexuais, tanto antes e depois do tratamento hormonal. Os seus resultados, publicados em 2013, mostraram que, mesmo antes do tratamento, as estruturas cerebrais dessas eram mais semelhantes, em alguns aspectos, aos cérebros do sexo o qual eles se identificam. Por exemplo, os homens transexuais tinham áreas subcortais relativamente finas. Essas áreas tendem a ser mais finas nos homens do que nas mulheres. Já as mulheres transexuais tendiam a ter regiões corticais mais finas no hemisfério direito, o que é característico do cérebro feminino. Tais diferenças se tornaram ainda mais pronunciadas após o tratamento hormonal. Ou seja, a mesma coisa de diversos outros estudos encontrados anteriormente. As pessoas transexuais analisadas nesse estudo apresentavam diferenças estruturais e funcionais nos seus cérebros que estavam mais de acordo com o seu gênero de identificação do que com o seu sexo biológico antes de qualquer intervenção cirúrgica, hormonal, o que for, indicando que trata-se de uma diferença natural imposta ao nascimento. Nós não podemos considerar que essas diferenças seriam construídas com base nas influências do meio devido à grande neuroplasticidade do cérebro, pelo fato de que as pessoas trans sofrem a pressão social para se conformarem ao seu sexo e não ao seu gênero. Se fosse construído com base nas influências do meio, não era para essa diferença existir. Obviamente, né? Como se deve imaginar. E bom, como apresentou aqui no final, essas diferenças mostraram-se ainda mais acentuadas depois da hormonioterapia, mostrando que não só é uma diferença inata, como também é uma diferença que pode muito bem ser caracterizada por questões hormonais na fase intrauterina. Hormônios pré-natais que atuariam na construção do corpo e do cérebro da criança, definindo ela com a sua identidade de gênero, e mais pra frente vamos ver também com a orientação sexual. As pessoas transexuais têm cérebros que são diferentes de masculinos e femininos. Um tipo único de cérebro, diz Guillamón. É simplista dizer que um homem transexual é um homem preso em um corpo feminino. Não é porque eles têm um cérebro masculino, mas um cérebro transexual. Outros investigadores examinaram as diferenças de sexo através do funcionamento do cérebro. Em um estudo publicado em 2014, a psicóloga Sarah M. Burke, do VU University Medical Center, em Amsterdã, e a bióloga Julie Becker, do Netherlands Institute for Neuroscience, utilizaram a ressonância magnética funcional para examinar como 39 meninos e meninas pré-púberes e 41 adolescentes com disforia de gênero respondem a androstenodiona, um esteroide com propriedades semelhantes à do feromônio, conhecido por causar uma resposta diferente no hipotálamo de mulheres transexuais. Eles descobriram que os adolescentes com disforia de gênero responderam muito bem com os gêneros que eles se identificam. Os resultados foram menos claros com as crianças pré-púberes. Ou seja, é uma reação a essa substância que se assemelha muito a feromônios, que responde de acordo com o gênero desses adolescentes pré-púberos. Escolha de gênero, parece que também teve nas crianças pré-púberes, só que numa proporção bem menos significativa. Esse tipo de estudo é importante, diz Baldewijn de Krankels, eu acho que assim se pronuncia, especialista em disforia de gênero no VU University Medical Center, porque as diferenças de sexo na resposta aos odores não podem ser influenciadas pela formação ambiente. O mesmo pode ser dito de outro experimento de Burke e seus colegas. Eles mediram as respostas de meninos e meninas com disforia de gênero a ecossons produzidos pelo ouvido interno em resposta a um clique de barulho. Os meninos com disforia de gênero responderam mais como mulheres típicas. Disse meninos com disforia de gênero, pessoas do sexo biológico masculino, mas com identidade de gênero feminina.
que têm uma resposta mais forte a esses sons. Mas as meninas com disforia de gênero, com Sexo biológico feminino, mas identidade de gênero masculina, também responderam como mulheres típicas. Globalmente, o que desse estudo e também outros apontam fortemente para uma base biológica para a transexualidade. Mas, dada a variedade de pessoas transexuais e a variação do cérebro de homens e mulheres em geral, levará muito tempo se alguma vez, antes de um médico puder fazer uma varredura cerebral em uma criança e dizer, sim, essa é uma criança trans. ou seja, pelo menos mais 3 estudos que encontram uma base biológica muito significativa para a condição de uma pessoa trans. E, apesar de não ser suficiente, de fato, distinguir se uma criança é de fato uma criança trans ainda, mas já temos estudos suficientes para afirmar que trata-se de uma condição natural, biológica, que sempre existiu e sempre existirá. E para fechar com chave de ouro o módulo sobre identidades de gênero, tem outros estudos também que eu não apresentei aqui, mas eu não vou apresentar porque esse vídeo já está com 897 milhões de horas, e eles estarão aqui embaixo na descrição para quem quiser consultar. Eu vou falar sobre um artigo da revista Veja que fala basicamente sobre outro estudo também da gringa que confirmou que realmente a transexualidade na infância, que está expressando ainda na infância, é uma verdade, que crianças trans existem, não estão fingindo, enfim. Em entrevista a Oprah Winfrey, em 2008, Brad Pitt disse que Shiloh, a primeira de seus 3 filhos biológicos com Angelina Jolie, só queria ser chamada de John. John ou Peter? Eu digo, Shi, você quer suco? E ela, John, eu sou John. Shiloh tinha então 2 anos. Em 2010, falando a Vanity Fair, Angelina contou que a filha, àquela altura com 4 anos, gostava de se vestir como menino e queria ser um menino. Em 2014, Shiloh, hoje prestes a completar 10 anos, apresentou-se de terno e gravata à cerimônia de estreia de um filme dirigido pela mãe, Brad Pitt. E Angelina Jolie estão certos em apoiar o comportamento da filha? Deveriam desestimulá-lo? O que eles fazem ou deixam de fazer afetará o futuro? Há pouquíssima informação científica para orientar pais em situação como o do casal de atores. Mas um raro estudo com crianças transgênero, publicado no ano passado no jornal Psychological Science, pode ajudar a jogar luz sobre a questão. O trabalho foi liderado pela psicóloga Christina Olson, da Universidade de Washington. Nele, 32 crianças transgêneras, com idade entre 5 e 12 anos, foram submetidas a exames com teste de associação implícita para medir a velocidade com que associavam aspectos de gênero masculino e feminino à própria identidade. Os autores concluíram que as crianças trans mostraram uma identificação tão automática com o gênero que escolheram quanto as crianças cisgênero, que, ao contrário das trans, identificavam-se com seu sexo de nascimento. A conclusão de Christina: embora sejam necessários mais estudos, nossos resultados mostram que as crianças trans não são confusas, rebeldes, nem estão simplesmente fingindo ser o que não são. Crianças trans existem, e a identidade que cultivam está bastante arraigada nelas. Ou seja, é um estudo de larga escala, que precisa ser aprofundado, claro, como tantos outros estudos de tantas outras áreas, mas que já é o suficiente para comprovar que há uma base biológica muito significativa na condição de ser trans, que pode se expressar em grande parte ainda na infância, na maioria dos casos se expressa ainda na infância, mas pode vir mais para frente na vida adulta, e que as crianças que expressam essa condição, elas não estão fingindo, não estão de pirraça, não estão de gozação, nem nada disso. Elas estão simplesmente expressando a sua identidade de gênero, que é delas e que elas nasceram. Como eu acabei de falar, tem mais estudos que a gente não vai abordar aqui, porque já está muito grande esse vídeo. A gente já tem que falar sobre orientações sexuais em uma última parte desse vídeo antes de acabar tudo. Então, vamos encerrar a parte de identidade de gênero por aqui e seguir para a próxima parte. Agora vamos fechar o debate científico, a apresentação dos estudos científicos com chave de ouro, falando sobre as orientações sexuais e os últimos estudos científicos que comprovam a sua também base biológica fortíssima e praticamente determinante. Assim como das identidades de gênero, nós vamos começar falando sobre a naturalidade das orientações sexuais não hétero, apresentando casos em que ela acontece no reino animal. Então, vamos ler aqui o artigo. O comportamento homossexual entre os animais existe há milhares de anos, mas pouco ainda se sabe sobre isso, principalmente por repressões sociais dos homens que não consideram a prática como sendo natural. Para você ter uma ideia, um rico estudo de 1911 mostrou como os pinguins de Adélia mantêm relações homoafetivas, mas foi proibido de ser publicado por ser considerado muito chocante para a época. Recentemente, esse tipo de interação animal está sendo cada vez mais estudada. Alguns cientistas chegam a dizer que o comportamento homossexual existe em todas as espécies animais, independente de tamanho, menos aquelas em que o sexo é inexistente, como um todo. E engana-se quem pensa que a homoafetividade animal é um caráter apenas evolutivo. Algumas espécies praticam a homossexualidade por lazer, por isso confira 20 animais que apresentam características gays. Primeiro da lista, girafa. 9 em cada 10 casais de girafas são de indivíduos machos. Eles ficam roçando os pescoços até o momento em que um deles monta no outro e termina o ato sexual. Segundo, galo da Serra do Pará. Esse pássaro é encontrado na região norte do Brasil, principalmente nos estados do Amazonas, Roraima e Pará. Cerca de 40% dos machos se envolvem em atividades homossexuais ao ponto de sequer se interessar pelas fêmeas. Terceiro, leão.
Estima-se que 8% dos machos dos leões apresentam comportamentos homossexuais. Algumas leoas fêmeas também desenvolveram esse comportamento em cativeiro, mas são principalmente os machos que o apresentam. Quarto, besouro da farinha. O besouro da farinha é mais resistente que as baratas quando o assunto é radiação. Ele costuma ser encontrado em tribos e outros grãos e tem uma prática curiosa. Os machos mantêm relações entre si para eliminar o sêmen envelhecido e guardar apenas os melhores genes para as fêmeas. Ou seja, a relação homoafetiva entre os machos nessa espécie é uma estratégia, digamos, evolutiva de facilitação da qualidade reprodutiva. Quinto, pinguim. O comportamento homossexual dos pinguins é um dos mais bem estudados na natureza. Temos iniciado há mais de um século. Mesmo em cativeiro, os pinguins gays são bastante notados. Tanto que, em 2004, 2 machos chocaram um ovo e adotaram o filhote no zoológico do Central Park, em Nova York. Próximo, baleia cinzenta. Machos de baleia cinzenta, que chegam a medir 15 metros e pesar 36 toneladas, organizam verdadeiras orgias no fundo do mar. Vários espécimes ficam nadando de barrigas coladas enquanto roçam os pênis. Esse vídeo aqui vai pegar a etiqueta mais 10, né? Porque vai ter que ser assim. Chimpanzé pigmeu. Os chimpanzés pigmeus, também chamados de bonobos, compartilham 98% do DNA humano, um dos parentes genéticos mais próximos que nós possuímos. Eles são conhecidos por serem animais extremamente sexuais, e quase todos eles são bissexuais. Além disso, eles usam o sexo para evitar conflitos e criar laços afetivos. Oitavo, pato real. Estima-se que 19% dos machos de patos reais apresentam comportamento sexual, um dos maiores índices entre as aves. Bem, na verdade, os machos dessa espécie só ficam com as fêmeas até a hora de elas porem seus ovos. 9. Bisão americano. O comportamento homossexual do bisão americano, que habita as planícies da América do Norte, é superior ao comportamento heterossexual da espécie. Nas épocas de acasalamento, os machos costumam copular várias vezes ao dia com outros machos. 10º, golfinho turciopes. O Turciop é um gênero de golfinhos que inclui as espécies de golfinho nariz de garrafa, Indo-Pacífico, golfinho burunã e golfinho nariz de garrafa. Esses animais apresentam um grande comportamento homossexual, tanto que as fêmeas costumam roçar o seu bico nos órgãos genitais de outras fêmeas, simulando uma penetração. Já os machos esfregam os pênis uns nos outros e, ocasionalmente, até praticam sexo anal. 11º, aranha. Agora, uma história engraçadinha do mundo animal. Cerca de 110 espécies de insetos e aracnídeos apresentam um comportamento homossexual, mas em muitos casos é por acidente. As aranhas machos, principalmente, estão ali no rally-rola com outros machos até perceberem o erro e saírem de fininho em busca de uma fêmea. 12º, lagarto e nemidóforos. O gênero Quinemidófilos de lagartos possui quase exclusivamente espécimes femininos. Isso porque sua reprodução é assexuada, não necessitando de machos para a fertilidade. Mesmo assim, as fêmeas simulam entre si os rituais de ato de acasalamento tradicional, que provavelmente deve servir para aumentar os hormônios da ovulação. 13º, abutre folveiro. Em 1998, 2 abutres folveiros machos do zoológico bíblico de Jerusalém começaram a se envolver sexualmente. Eles chegaram a construir um ninho e chocaram um ovo artificial. Seus tratadores resolveram dar um filhotinho para eles cuidar, o que foi feito com muita fé. Porém, um deles acabou virando ex-gay e se interessando por uma fêmea, deixando o antigo amor em depressão. 14º, boto cor-de-rosa. Um dos animais mais safadinhos da natureza. O boto cor-de-rosa costuma se reunir em grupos de 5 amiguinhos para praticar uma orgia daquelas. Isso normalmente é organizado por jovens machos, mas fêmeas às vezes participam, mas só uma por grupo. Entre os fetiches está a inclusão do bicho no buraco de respiração do animal, no único exemplo conhecido de sexo nasal da natureza. Volto a repetir, vídeo para maiores de 10 anos. Se você é menor de 10 anos, saia! Ok? 15º, ovelha. Cerca de 8% dos machos de ovelha são exclusivamente homossexuais, porcentagem bem parecida com o do ser humano. Além disso, estima-se que entre 18% e 22% desses animais apresentam um comportamento bissexual e, é claro, não são nada monogâmicos. Acho que já deu para perceber que a relação homoafetiva é muito expandida por todo o reino animal, que está presente em todo e, portanto, é muito natural. Ai, Cristiana, mas isso não é justificativa para nada, os animais são irracionais e nós não, e blá blá blá. Primeiro, o objetivo dessa parte aí, da enorme distribuição da homossexualidade no reino animal, não tem como propósito a explicação biológica da homossexualidade diretamente, embora sirva para tal, mas sim a explicação da naturalidade de tal comportamento, que não é algo antinatural, como algumas pessoas costumam pregar. Só que acontece que esse argumento aí, ele é inválido, e eu tenho 2 estudos para apresentar. O primeiro fala sobre o quanto que o ser humano não é tão racional como se imagina, e que a grande parte das nossas ações pela parte neural são coordenadas por mecanismos pré-programados, dos quais não temos nenhum, ou quase nenhum controle. Eu não vou abordar muito esse assunto aqui, porque ele é mais complexo, e esse vídeo já está muito grande, então ele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você tiver interesse, vá lá e acesse. Mas tem outro argumento, tem outra, assim, uma justificativa aqui que inviabiliza totalmente esse argumento do que animal é irracional e que não é justificativo e não sei o quê. Porque esse argumento que eles utilizam está simplesmente errado. Porque, segundo esse estudo aqui apresentado, postado na revista Super Interessante, o homem não é o único animal racional. Dono de um intelecto insuperável, o Homo sapiens sempre subestimou as habilidades cognitivas das outras espécies. Mas será que a distância separando os humanos dos outros animais realmente é tão grande assim? A ciência vem demonstrando que não.
Se entendemos racionalidade como a capacidade de tomar decisões baseadas em pensamentos lógicos, muitos outros bichos podem ser considerados racionais. Novas evidências revelam que racionalidade não é um privilégio do homem. Na verdade, ela é mais uma das capacidades compartilhadas por muitos seres vivos, respeitando as singularidades de cada ser. Diz a veterinária Sally Berger Faraco, especialista em psicologia animal. Golfinhos e macacos, por exemplo, raciocinam quando se veem diante de novos desafios e decidem se precisam rever as estratégias para enfrentá-los. Desafio é o que não falta na vida de Kanzi, um bonobo, parente do chimpanzé, criado com linguagem humana desde que nasceu, há 29 anos. Ele aprendeu nada menos que 400 palavras com a pesquisadora americana Sue Savage Rumbaugh, eu acho que se pronuncia. O primata consegue até formar frases e conjugar verbos, apontando para uma espécie de glossário com centenas de símbolos. Humanos também não são os únicos capazes de dissimular. A cientista americana Susan Townsend descobriu que os bonobos frequentemente se privam de pegar comida quando outros lobos estão de olho, e que os chimpanzés, às vezes, tapam a cara com a mão para evitar que outros saibam que estão com medo. Eles têm senso de si, diz o biólogo Mark Bicoff, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Segundo Bicoff, cachorros podem ser tão racionais que fazem planos para o futuro, e elefantes ficam de luto quando morre um amigo ou parente. Um estudo recente da Universidade de Gotha, na Alemanha, revela que os corvos são capazes de se reconhecer no espelho. E cientistas da Universidade Pont-à-Papier, na França, demonstraram que abelhas entendem conceitos abstratos, como o equivalente e o diferente. Agora responda, dá para continuar achando que somos os únicos animais racionais do planeta? A resposta é mais do que clara, não. Porque não somos. Mas agora sim que a coisa interessante começa. Agora a gente vai abrir alas para os diferentes estudos científicos, análises estatísticas que comprovam a base biológica muito significativa nas orientações sexuais não hétero. Tanto a homossexual, bissexual, assexual, pansexual, enfim. Vamos dar uma olhadinha nesses estudos. A fonte aqui que eu estou analisando é Saber Atualizado, que é um artigo que resume outros artigos internacionais que estão no final dessa fonte. A fonte do Saber Atualizado vai estar aqui embaixo na descrição e você pode descer até o final. Você vai ver todos os links que foram usados para basear esse estudo. Eu também vou completar com outros estudos abordando aqui em cima desse. E é isso. A verdade, grande parte das pessoas acreditam que a orientação sexual é algo determinado exclusivamente pela educação e por fatores socioculturais. Evidências e hipóteses científicas acumuladas nas últimas décadas vêm deixar cada vez mais claro que os fatores biológicos são os reais determinantes. Mas qual a origem da homossexualidade? O construtivismo social é relevante em alguma extensão? Quais os mecanismos evolucionários envolvidos? É sempre afirmar que acima de 90% da população mundial é heterossexual, ou seja, os indivíduos do mesmo sexo serem atraídos sexualmente por indivíduos do sexo. No caso seria do gênero, mas só que está abordando sexualidade, não identidade de gênero. Então eu reconheço. Estimativas atualizadas calculam que entre 3% e 10% da população são homossexuais, ou seja, indivíduos do mesmo sexo serem atraídos exclusivamente por indivíduos do mesmo sexo. Entre essas estimativas, existem também indivíduos que podem possuir comportamentos bissexuais, e uma pequena quantidade da população, provavelmente inferior a 1%, de pessoas que não possuem atração sexual alguma, assexuais. Está escrito assexuados, mas esse aí é um erro que muita gente comete. Assexuados são seres vivos cuja espécie não é dividida em dois sexos. Bactérias, protozoários, fungos, pessoas, seres humanos que não sentem atração físico-sexual por ninguém, ou às vezes até sentem, mas de forma muito restrita, são assexuais, não assexuados, ok? Espero que tenha deixado bem claro. Além disso, existem claros registros históricos da homossexualidade presente na civilização humana há 4.400 anos no Egito, e diversos outros nos milênios subsequentes, incluindo Grécia, Roma e China. Artefatos e pinturas em cavernas sugerem ainda que a homossexualidade possa ter acompanhado grande parte ou todo o percurso do Homo sapiens, não científico do ser humano. Por mais que muitos acreditem, ou queiram acreditar que não, a homossexualidade é um traço natural e bastante antigo dentro da espécie humana. Dentro desse contexto, é inegável que uma parte significativa da população possui uma orientação homossexual e explicações para tal fato precisam ser encontradas, não somente por uma questão de curiosidade acadêmica, mas também como uma ferramenta de melhor entendimento da nossa sociedade, a qual poderá ajudar a enfrentar os preconceitos nela enraizados. E é interessante percebermos que entender a homossexualidade também é uma forma de entender os preceitos de toda a sexualidade humana. Entender a orientação homossexual é entender a orientação heterossexual, o que nos leva a gostar de uma pessoa do sexo oposto, o que nos leva a gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Essa parte aqui de evidências biológicas fala sobre os traços homossexuais no reino animal, porém com muitos erros aqui, então eu vou pular também porque eu já falei disso aqui. Tá um pouquinho equivocado essa parte aqui, mas eu vou pular. Hormônios, traços hormonais. Já de início, é importante deixar claro que a interferência dos hormônios na orientação sexual não funciona do jeito que boa parte das pessoas tendem a inferir. Dentro da nossa população, já é provado que os níveis médios de testosterona ou estradiol entre as lésbicas e gays não diferem dos encontrados em heterossexuais. Em outras palavras, um gay não possui menos testosterona total circulando no sangue do que um homem heterossexual. Não adianta, portanto, fazer terapias hormonais para tentar reverter a orientação sexual do indivíduo, como infelizmente já foi tentado no passado. Esses hormônios teriam, ao invés disso, apenas significado clínico na orientação sexual durante o desenvolvimento embrionário do organismo. Os andrógenos e estrógenos não somente possuem função de fornecer as características sexuais secundárias de cada sexo durante o desenvolvimento do feto. Esses hormônios participam na construção de vários outros sistemas do nosso corpo, como o cérebro. Assim, típicos comportamentos diferenciados vistos em meninas e meninos se devem à ação desses hormônios, onde podemos citar a maior agressividade masculina como sendo fruto direto da fuga da testosterona no cérebro durante a fase gestacional. Inúmeras diferenças psicológicas e comportamentais entre homens e mulheres inerentes desde o nascimento, inclusive certas doenças mentais, como a anorexia nervosa, a qual afeta cerca de 13 vezes mais o sexo feminino, poderiam também ser citadas. Grande parte dessas diferenças, incluindo orientação sexual, geralmente heterossexual, podem ser explicadas pela ação dos hormônios sexuais durante a fase embrionária. E isso prova-se correto entre as ovelhas. No cérebro desses animais,
existe uma parte chamada de o SDN, que está relacionada com a orientação sexual. Nos machos carneiros, no caso, ela costuma ser 3 vezes maior e conter 4 vezes mais neurônios do que nas fêmeas. Já nas ovelhas homossexuais, no caso nos machos homossexuais, essa mesma parte costuma ser bem menor do que o padrão. Estudos clínicos posteriores mostraram que a testosterona, entre os dias 30 e 90 da gestação, era a responsável pelo desenvolvimento dessa parte do cérebro. Quando os pesquisadores administraram testosterona em fetos que estavam se desenvolvendo durante esse período, eles mostraram que ocorria uma masculinização do OSDN nas fêmeas. Terapias hormonais como a castração ou administração da testosterona não mais fazem efeito algum nessa parte do cérebro em ovelhas adultas, provando que apenas durante o período embrionário isso é possível. Apesar de o SDN poder não ser a única causa de determinação da orientação sexual, fica mais do que óbvio que os hormônios durante a gestação influenciam a orientação sexual. Além disso, é evidente que não podemos explicar as teorias do construtivismo social para explicar a homossexualidade entre ovelhas. Mas será que isso pode ser extrapolado para os humanos? É realmente muito difícil para os cientistas trabalharem essas ideias do desenvolvimento embrionário humano. Hoje, já é uma luta a aprovação de quaisquer pesquisas em embriões humanos. Imagina acompanhar todo o período de desenvolvimento de uma forma invasiva. Para se ter certeza do papel dos hormônios sexuais em todas as etapas do crescimento do feto, seria necessário a coleta constante de líquido amniótico ou, melhor ainda, do sangue do feto. Só que isso, eticamente, é impossível, pois é um risco imposto à saúde dos fetos / embriões. O líquido amniótico é o melhor instrumento que os pesquisadores possuem hoje, o qual irá possuir hormônios do sangue despejados pela urina do feto, mas que possui várias limitações. A principal delas é que o líquido só pode ser coletado periodicamente e apenas de mulheres que carregam uma gravidez de alto risco, identificação de problemas genéticos, por exemplo. E, nesse caso, a população estudada fica bem restrita e suscetível a dias. Portanto, manipular os níveis hormonais durante a gestação humana é algo impensado. Assim, poder confiar apenas em observações e hipóteses formadas a partir de amostras restritas para tentar entender as ações bioquímicas dos andrógenos e estrógenos durante o desenvolvimento embrionário. De qualquer forma, considerando as evidências científicas até o momento acumulado, temos só na base para sugerir que, entre os mamíferos, abre aspas, exposição a altas concentrações de testosterona durante um crítico momento gestacional levaria à orientação sexual atrativa ao sexo feminino. Exposição a baixas concentrações de testosterona durante esse período levaria à orientação sexual atrativa ao sexo masculino. Você deve estar pensando, mas é lógico que o sexo masculino é exposto a mais testosterona do que o feminino. Sim, os cromossomos sexuais XY, homens e XX, mulheres, nem sempre está claro, comandam a maior ou menor exposição média da testosterona no feto. Mas como realçado, essa é uma diferença média, existindo flutuações em certos estágios de desenvolvimento fetal. Ou seja, em determinados períodos, uma maior ou menor concentração de testosterona pode modificar traços importantes no corpo dos fetos. E é aí onde as menores ou maiores taxas relativas desse andrógeno serão decisivas. Para demonstrar exclusivamente que esse processo atua pelo menos em parte para determinar a orientação sexual em humanos, seriam necessários experimentos proibidos por questões éticas. Porém, considerando relações evolutivas de grande proximidade entre mamíferos e que esse processo já foi demonstrado em outros animais mamíferos, a sugestão é mais do que plausível em termos teóricos. Além disso, pode ser que altas ou baixas concentrações de estrógeno contribuam de forma importante nesse processo de determinação da orientação sexual, já que a testosterona também é aromatizada em estradiol. E os estrógenos também atuam no desenvolvimento fetal. Bem, desviando dos detalhes bioquímicos, temos um número de evidências de que os hormônios podem ter papel importante na orientação sexual entre os humanos modernos. Primeiro, grávidas com hiperplasia andrógena congênita. A hiperplasia geral congênita, que inclusive é um estado intersexo por questão hormonal, onde o feto é exposto a altos níveis de testosterona, dão à luz a meninas que possuem genitais mais masculinizados, grandes clitóris, por exemplo, e que também, interessantemente, expressam uma tendência bem grande, chegando de 30 a 40% de terem uma orientação homossexual. Porém, essa última observação deve ser tratada com cuidado, porque outros fatores podem estar atuando em conjunto. Como exemplo, podemos citar que, como a região genital feminina não é tão bem desenvolvida nessas garotas, elas podem ter futuramente dificuldades com o sexo envolvendo a penetração. Isso pode afastá-las de procurarem relacionamentos heterossexuais, superestimando os reais casos de homossexualidade. Segundo, a ectrofia cloacal é uma malformação do trato genital urinário que faz com que, entre outros efeitos colaterais, os indivíduos machos nasçam sem pênis. Mas como eles nascem com os testículos normais, é assumido que os hormônios andrógenos atuem de forma normal durante a gestação entre os indivíduos afetados. Antigamente, os indivíduos com essa malformação eram criados como garotas submetidas a cirurgias de vaginoplastia para criar uma espécie de vagina artificial. Estudos posteriores mostraram que, apesar da forte pressão social contrária, cerca de metade dessas garotas XY continuavam com sua orientação sexual heterossexual, ou seja, continuavam atraídas por outras garotas, possivelmente por causa da ação normal dos andrógenos durante a fase gestacional. Terceiro, as emissões autoacústicas, ou AE, na sigla em inglês, são ruídos produzidos pela cóclea, dentro do ouvido, propagados pelo ouvido médio e que alcançam o ouvido externo. Elas são mais frequentes no sexo feminino, tanto em animais quanto em humanos. Mas quando fêmeas entre animais não humanos são tratadas com hormônios andrógenos durante o desenvolvimento embrionário, elas tendem a ter menos OAE. Nesse sentido, já foi mostrado que as lésbicas possuem significativamente menos desses ruídos do que as mulheres heterossexuais. Caso os resultados dos testes clínicos em animais possam ser extrapolados para os humanos, isso pode reforçar um papel importante dos hormônios sexuais na orientação sexual. Quarto, a razão de medida entre o dedo das mãos, especialmente entre o segundo e o quarto dedo, é algo considerado como sendo influenciado pela ação da testosterona durante o desenvolvimento do feto. Essa hipótese é praticamente teórica e foi estabelecida através da observação anatômica de mulheres masculinizadas e em manipulações hormonais de animais. Essa razão diminui à medida que mais testosterona e menos estrógenos são expostos no feto. E já foi mostrado que as lésbicas tendem a ter uma razão entre os dedos 2 e 4 menor. Além disso, o estudo de 2016, feito na China, mostrou que os homens homossexuais de etnia Han e em Yunnan tinham uma razão maior que 2 quartos do que os heterossexuais. E que essa razão entre os homossexuais e bissexuais era praticamente a mesma. Quinto evento natural, algumas estruturas do cérebro que possivelmente são orientadas em sua formação pela ação dos hormônios durante a fase embrionária já mostram ser diferentes em tamanho e ou densidade de neurônios entre heterossexuais e homossexuais, como o núcleo chiasmático, INAH3 e A como SUBRA. Anterior. Aliás, agora eu vou aproveitar para apresentar um outro estudo que está separado desse, que eu gostaria de apresentar.
A equipe de Ivanka Savic, do Instituto Karolinska, na Suécia, mostrou, com a ajuda da ressonância magnética, que o tamanho e a forma do cérebro variam de acordo com a orientação sexual. O cérebro de um homem gay parece o de uma mulher hétero, com os dois hemisférios mais ou menos do mesmo tamanho. O de uma lésbica, no entanto, parece o de um homem hétero, pois os dois têm o lado direito um pouco maior que o esquerdo. Trabalhos anteriores já tinham detectado uma diferença na atividade cerebral, mas eles analisaram apenas a resposta sexual dos indivíduos. Por exemplo, na hora de ver um rosto atraente, esse tipo de coisa, afirma Savic, pode ter sido aprendida ao longo dos anos. Por isso, a pesquisadora preferiu estudar parâmetros fixos, como o tamanho e a forma do cérebro, que se mantêm os mesmos desde o nascimento. A equipe também analisou o fluxo de sangue na amígdala, a área do cérebro que controla o aprendizado emocional, o humor e a agressividade. Novamente, o padrão masculino sexual correspondeu ao feminino heterossexual e vice-versa. Ao todo, o grupo estudou 90 participantes, 25 heterossexuais e 20 gays de cada um dos sexos, 20 homossexuais de cada sexo. Os resultados foram apresentados na edição desta semana da revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a PNAS. Enfim, só queria apresentar esse estudo aqui que reforça ainda mais essa hipótese da influência hormonal. Sétimo, muitos homens homossexuais possuem certos comportamentos inerentes e outras características feminizadas, como a voz, podendo indicar influências hormonais durante a gestação. O mesmo é observado em mulheres homossexuais, onde algumas apresentam um comportamento mais masculinizado. Nesse último caso, existem estudos recentes que mostram uma maior orientação homossexual entre as mulheres, seja devido à hiperplasia andrógena ou não. Oitavo, homens e mulheres homossexuais tendem a ser mais destros ou ambidestros, ou habilidade com as duas mãos, do que os heterossexuais. Além disso, homens homossexuais parecem ter uma tendência maior em ter um grau forte de preferência pela sua mão dominante, tanto em destros quanto em canhotos. Como existem várias evidências de um forte papel genético envolvendo vários genes e também possíveis fatores hormonais durante o desenvolvimento fetal para definir a preferência de uso das mãos, isso pode mostrar uma forte ligação entre fatores biológicos e orientação sexual. Enfim, nós temos muitos eventos naturais, não são nem testes laboratoriais, são eventos naturais que acontecem naturalmente, que mostram que há uma possível influência, uma influência hormonal intrauterina muito significativa na definição da orientação homossexual. Agora, genética. Nós vamos entrar no campo da genética, fatores genéticos. Mas não varíamos apenas no fator hormonal. Para complementar a teoria biológica por trás da orientação sexual, temos que ir para outra área bastante promissora que também cheia de evidências, a genética. Sim, a presença de genes específicos pode ser crucial para despertar as preferências sexuais de cada um. No meio científico, as descobertas desse campo foram positivas, especialmente para explicar o padrão homossexual dos homens, sendo daí que o termo gene gay foi criado. Como ainda estamos caminhando na exploração do código genético que constrói os nossos cromossomos, não é possível ainda dizer com certeza os genes que poderiam estar envolvidos na orientação sexual. Mas já temos evidências e candidatos. Estudos em ratos já deram pista de quais podem ser, mas nada ainda de concreto. Porém, diversos estudos epidemiológicos já identificaram padrões dentro da população, os quais são indicados indícios da ação gênica nessa questão. Entre eles, podemos citar: primeiro, já foi mostrado que se um garoto é gay, as chances do seu irmão serem também gay é entre 20% e 25%, comparado a 4 a 6% no de probabilidade dentro de uma população em geral. Segundo, outros estudos indicam que entre gêmeos dizigóticos, as chances de ambos serem homossexuais é em torno de 15%. Já quando os gêmeos são monozigóticos, ou seja, criados dentro do mesmo útero e de uma única célula, partindo do mesmo material genético, obviamente, as chances de eles serem homossexuais aumentam para cerca de 65%. Esses resultados combinados sugerem que, em um padrão de vida típico da parte ocidental do mundo, a orientação sexual possui, no mínimo, cerca de 50 a 60% de contribuição no fato genético. Porém, outros estudos criticaram as escolhas dos gêmeos, os quais podem representar números que não correspondem à realidade populacional, número pequeno de voluntários analisados. Para classificar isso, um estudo na Suécia, envolvendo toda a população de gêmeos do país, 7.600, monozigóticos e dizigóticos, mostrou que, para os homens, os fatores genéticos contribuíam de 34 a 39% da orientação sexual dos homens. E o ambiente familiar compartilhado não vai influenciar em nada, e os fatores ambientais específicos para cada gênero, sociais e biológicos, como os hormonais, contribuíram entre 61 e 66%. Já para as mulheres, os fatores genéticos contribuíram com entre 18 e 19, o ambiente familiar compartilhado com entre 16 e 17, e os fatores ambientais específicos com entre 64 e 66. Fica claro, nesses estudos, que os fatores biológicos, inclusive genéticos, possuem uma real importância. Estudos iniciados em 1993 mostraram claras evidências da presença constante de alelos na região distal XQ28 e o cromossomo X de homens homossexuais. Depois de vários trabalhos posteriores, também encontraram resultados similares. Um estudo de 2012, envolvendo 409 pares de irmãos gays, deixou ainda mais claro a existência do XQ28, responsável pelo termo gene gay já usado desde a década de 90. Apesar de parecer quase certo que os genes relacionados ao XQ28 possuem forte conexão com a orientação sexual dos homens, nada parecido ainda foi encontrado que ligasse a homossexualidade das mulheres. E aqui ainda tem uma atualização do dia 1º de fevereiro de 2019. Pesquisadores descobriram que um pequeno grupo de neurônios no cérebro de ratos interfere drasticamente com o comportamento sexual dos animais. Variações genéticas podem, portanto, alterar essa região e promover orientações sexuais atípicas, como assexualidade, bissexualidade e homossexualidade. Para saber mais, acesse blá 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 blá. E a gente tem mais uma atualização do dia 30/8 de 2019. Um estudo de grande escala traz mais evidências corroborando o substancial papel da genética na determinação da orientação homossexual e descarta a existência de um único gene gay, expressão poligênica, como já esperado. Para saber mais, acesse. Para quem não sabe, esse estudo genético, ele analisou a estrutura gênica de pelo menos uns 406 mil indivíduos, se eu não me engano, organizados entre duas agências, entre dois bancos genéticos, um do Reino Unido, um dos Estados Unidos principalmente, mas também tinha um da Suécia, se eu não me engano, e eles analisaram o material genético de todos esses indivíduos e descobriram que há uma gama muito significativa
significativa de fatores genéticos espalhados por toda a cadeia gênica, que juntos conseguem influenciar de 8 a 25% do comportamento homossexual sozinhos, ou seja, só eles sem a interferência de nenhum outro fator. Baseando-se em múltiplos estudos nessa área, alguns cientistas estimam que 50% das variações de orientações sexuais humanas na sociedade ocidental estão explicadas por fatores genéticos. Um estudo mais recente sugere 8 a 25% de contribuição para a determinação do comportamento sexual. No caminho dessa última evidência, outros cientistas acham que os fatores genéticos cumprem apenas um pequeno papel e que os fatores epigenéticos seriam os mais importantes. Aí tem outra coisa aqui falando sobre monogamia e afins, mas enfim. Agora chegamos na parte de ouro. A parte que eu falei lá quando a gente estava na parte das identidades de gênero, que eu falei que é muito importante que você assistisse essa parte e que vai ajudar a entender também o porquê de não é 100% de coincidência entre gêmeos monozigóticos quanto aquilo da transexualidade que é 30%. Epigenética. Sim, nesse ponto fica a dúvida. Se os achados biológicos estão longe de serem uniformes em todos os casos de homossexualidade dentro da população humana, não pode ser apenas uma grande coincidência todos esses fatores hormonais e genéticos encontrados? E aqui entramos com a terceira teoria cada vez mais forte na comunidade científica, os fatores epigenéticos. Para entender o que são os fatores epigenéticos, vamos pegar um exemplo de todos devem estar cansados de ouvir durante a leitura desse artigo, as células embrionárias. Ora, você já parou para pensar que uma única célula ovo zigoto, formada pela junção do espermatozoide com o óvulo, consegue dar origem a diversos tipos de células no nosso corpo, formando tecidos e órgãos? Como isso pode acontecer se todas partilham o mesmo material genético? Aqui é que entra o famoso conceito de ativação de genes. Por exemplo, quando o zigoto começa a se dividir em novas células, sinalizadores começam a ser disparados com o objetivo de diferenciá-las em um coração ou um pulmão. Esses sinalizadores desligam ou ligam certos genes do material genético de uma porção ou outra de células embrionárias, fazendo cada célula-alvo trabalhar tanto para produzir o pulmão quanto para produzir um coração. Assim, dois irmãos gêmeos podem ter o mesmo material genético, mas sinalizadores diversos desligariam ou ativariam certos genes relacionados à homossexualidade, caso esses indivíduos os carreguem a partir de gatilhos provenientes de fatores ambientais diversos. Portanto, a homossexualidade continuaria tendo causas biológicas, mas não obrigatórias, podendo ser ativadas antes ou depois do nascimento, a qualquer momento, sem que a pessoa tenha controle sobre isso. Os fatores epigenéticos variam para tapar os buracos na estrada hormonal e genética da orientação sexual. Por exemplo, isso explicaria o porquê de existirem irmãos gêmeos com o mesmo material genético e partilhando o mesmo ambiente gestacional e, portanto, estarem sofrendo supostamente as mesmas influências hormonais no estágio embrionário, onde um deles é homossexual e o outro é heterossexual. A epigenética pode, inclusive, agir em conjunto com hormônios andrógenos no ambiente uterino, tornando os cromossomos sexuais de genética nas células embrionárias ou fetais em desenvolvimento mais ou menos ser sensíveis a esses hormônios e deflagrando alterações estruturais no cérebro, como proposto mais recentemente por especialistas na área. Além disso, diversas outras observações clínicas de padrões biológicos aparentemente desconexos poderiam ser ligados ou não pela epigenética. Entre eles, podemos citar, primeiro, um dos fatores atualmente mais confiáveis relacionados com a homossexualidade em homens é a intrigante relação entre gays e irmãos mais velhos, algo comprovado estatisticamente por vários estudos. Na média, para cada irmão nascido de uma mesma mãe, as chances do próximo ser homossexual aumentam em 33%, um terço para ser preciso. Estudos mais recentes encontraram um aumento de chances de 38%, mais que um terço. Baseando-se em uma hipótese de autoimunidade, para cada gravidez, o corpo da mulher vai acumulando anticorpos que poderiam estar atacando uma ou mais proteínas expressas no cérebro masculino durante o desenvolvimento do embrião no ambiente uterino, induzindo modificações na determinação da orientação sexual. O mais curioso é que esse padrão não é visto entre as mulheres homossexuais. Segundo, práticas evidências relacionam o aumento do estresse em certas situações com a maior incidência de homossexuais entre homens. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar. Peraí. Vou pesquisar aqui e aí já volto. Beleza, galerinha. Voltei e eu resolvi trazer aqui pra vocês um dito de um especialista a respeito do assunto. Um livro lançado por um neurologista sugere que o estresse na gravidez elevaria as chances de uma criança nascer gay. Segundo o holandês Dick Franz Schwab, autor de We Are Our Brains, Nós Somos Nossos Cérebros, em tradução livre em português, a homossexualidade está ligada a uma mudança na composição hormonal e na formação do cérebro. Nesse sentido, o neurologista acredita que fumar ou ingerir drogas na gravidez pode influenciar na formação sexual do feto. Mulheres grávidas que sofrem de estresse têm maior chance de darem à luz a bebês homossexuais, porque os níveis elevados do hormônio de estresse e cortisol afetam a produção de hormônios sexuais fetais, escreve Schwab. A abordagem de Schwab, professor emérito de neurobiologia da Universidade de Amsterdã, parte do pressuposto de que a sexualidade é determinada no útero e não pode ser alterada, contrariando uma visão partilhada por muitos especialistas de que a orientação sexual é uma escolha individual. Ou seja, embora frequente ouvirmos que o desenvolvimento após o nascimento também afete a orientação sexual, não há absolutamente nenhuma prova científica disso, vaticina Schwab. Para exemplificar sua tese, Schwab cita o caso de uma droga prescrita a 2 milhões de mulheres para evitar abortos nas décadas de 40 e 50 que, segundo ele, aumentou as chances de bissexualidade e homossexualidade nos recém-nascidos. A exposição à nicotina e à anfetamina durante a gravidez eleva as chances de a mãe gerar uma filha lésbica. O neurocientista também acredita que as chances de que um bebê se torne homossexual são maiores quando a mãe já gerou filhos homens. Isso se deve à resposta imunológica da mãe às substâncias masculinas produzidas por bebês do sexo masculino no útero. Essa reação se torna cada vez mais forte durante cada gravidez. Sabe, como apresenta aquele estudo que a gente acabou de ler. Se vocês quiserem ler mais sobre essa fonte aqui, eu também vou deixar ela na descrição. Mas enfim, voltemos pra cá. Terceiro ponto. Gays e mulheres heterossexuais possuem, na média, um igual tamanho proporcional entre os dois lados do hemisfério direito do cérebro. Lésbicas e homens heterossexuais possuem, em média, um hemisfério direito um pouco maior do que os. Quarto, homens gays parecem ter, na média, pênis um pouco mais longos e mais grossos do que os bissexuais heterossexuais, que também têm uma menor massa corporal no nascimento. Quinto, o cérebro de gays responde diferentemente à fluoxetina, um tipo de serotonina no corpo. 6.
A resposta de piscar os olhos após um barulho alto em lésbicas e trans bissexuais é semelhante à encontrada em homens. Sétimo, o cérebro de gays e homens heterossexuais respondem diferentemente, ou seja, não da mesma forma, a dois hormônios sexuais putativos. O AND, encontrado nas secreções sudoríparas das axilas dos homens, e o EST, encontrado na urina das mulheres. Oitavo, uma região do cérebro chamada amígdala é mais ativa em homens homossexuais do que em heterossexuais quando ambos os grupos são expostos a um material sexual de excitação. E ainda nós temos uma atualização aqui, do dia 23/3/2019. Mais um conclusivo estudo mostrou que a orientação sexual de ratos é também dependente de fatores epigenéticos durante o desenvolvimento embrionário. Para saber mais, acesse o link aqui. Aliás, alergênicos são apenas um dos fatores ambientais atuantes no período fetal, que comprovadamente afetam a orientação sexual de ratos na fase adulta. Essas evidências, por si só, já colocam praticamente como certos os fatores biológicos como determinantes principais da homossexualidade dos mamíferos. Ou seja, existe sim, comprovada cientificamente, muita influência biológica nas identidades de gênero não cis e orientações sexuais não hétero. Ou seja, trata-se de fenômenos naturais, normais, as pessoas que assim não têm culpa disso, tem muitos estudos que comprovam que elas nasceram assim, e ninguém é culpado de nascer de um jeito ou deve ser restringido do direito de ser feliz simplesmente por ter uma condição diferente. E, além disso, existem muitos outros estudos, além desses apresentados, sobre a questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Eu só não vou apresentar todos aqui, porque senão esse vídeo vai ter 800 mil horas. Mas eu vou deixar todos os links que eu tiver aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem fazer uma análise mais minuciosa, façam. Até porque ainda tem muito desse artigo aqui para ser lido, mas não vou ler mais. Mas agora, antes de acabar esse vídeo, eu só vou pegar alguns argumentos que algumas pessoas preconceituosas fazem com relação à comunidade LGBT e refutá-los. E começamos com a campeã, a desculpinha que é mais utilizada pela ala aí dos preconceituosos para discriminar a comunidade LGBT. Que se a comunidade LGBTQIAP+, for aceita e for introduzida na nossa sociedade, o nível de nascimentos vai diminuir tanto, vai ter tão pouco nascimento acontecendo, que a população vai degringolar, vai deixar de ter ser humano da Terra e tudo mais. O que é a maior falácia do mundo. Sabe por quê, meu povo? Porque enfia na sua cabeça uma coisa que todo mundo tem que saber. Ser LGBT não é sinônimo de ser estéril. Repita comigo. Ser LGBT não é sinônimo de ser estéril. As pessoas LGBTs, no geral, são tão férteis quanto qualquer outro ser humano. E existem diversos mecanismos pelo qual as pessoas LGBTs podem ter filhos biológicos. Inseminação artificial, barriga de aluguel. Ou seja, simplesmente não tem razão para ficar se preocupando em o número de pessoas da população mundial diminuir, simplesmente porque a comunidade LGBT está sendo mais aceita na sociedade. Porque elas não são inférteis, elas não têm o propósito de fazer o ser humano deixar de existir, até porque elas também são seres humanos, elas também deixariam de existir. Ou seja, pode ficar sossegado, que isso não vai acontecer. E aí, gente, tudo bem? Eu sou José Carlos do Futuro, que está fazendo a edição do vídeo, e eu percebi que uma parte do vídeo acabou sumindo, então eu resolvi aparecer aqui de novo para gravar. Esse argumento aqui, que é muito usado por muitas alas preconceituosas, é sobre a respeito das pessoas intersexo, do fato delas representarem condições raras e serem meras exceções, e automaticamente elas não configurariam variações consideráveis da anatomia sexual humana. Então, esse artigo, ele é falacioso, ele é equivocado e puramente pautado no discurso de ódio, preconceito e exclusão, e eu vou provar. Como eu falei ao longo dessa narrativa, ser intersexo é uma condição que engloba várias condições diferentes ou estados intersexuais diferentes. E vamos levar aqui primeiramente em consideração o mais conhecido e até um pouco generalizado estado intersexo, o hermafroditismo verdadeiro. Segundo estatísticas da ONU, o hermafroditismo verdadeiro acomete cerca de 1 a cada 2.500 pessoas, 1 a cada 2.500 nascimentos. Em comparação com outra condição que não tem nada a ver, mas é outra condição, o albinismo. Segundo estatísticas também da ONU e OMS, o albinismo acomete 1 a cada 20.000 pessoas, 1 a cada 20.000 nascimentos. Ou seja, só o hermafroditismo verdadeiro sozinho é 8 vezes mais comum do que os albinos. E nem por isso os albinos são taxados pelo fator da raridade, são taxados de puras exceções e muito raros.
para serem considerados como variações do seu campo, simplesmente pelo fato da raridade. Muito pelo contrário. Quando eu estava na escola, a condição de albinismo, quando eu estava aprendendo genética, era a principal condição que era apontada. Hoje eu sei tudo sobre o que é ser albino. Agora me pergunte se eu sei como se define, coisas mais aprofundadas a respeito do que é ser hermafrodita. Simplesmente não sei, porque nas 3 escolas que eu passei na minha vida inteira, os professores quase não falavam a respeito do hermafroditismo. Aí eu te pergunto, se o motivo pelo qual os hermafroditas são excluídos do mundo acadêmico é pelo fator raridade, por que então que só os hermafroditas são excluídos e não os albinos, que são 8 vezes mais raros? Se a questão da raridade é o que conta. Cabe a gente fazer aí uma questão ética, né? Agora, considerando a condição de intersexo como um todo, todos os estados intersexos juntos, como eu falei nesse vídeo, ele acomete cerca, segundo estudos recentes, acomete cerca de 1,7% da população mundial. Automaticamente, é uma condição tão comum quanto o ser ruivo e o ser loiro. E aí eu te pergunto, cadê esse povo para dizer que os ruivos e os loiros, pelo fator raridade, são meras exceções e não devem ser considerados como variações da cor do cabelo humano? Não tem, ninguém fala isso. Ou seja, esse discurso do é uma mera exceção só vale quando é para pessoa intersexo, para realmente excluir e patologizar, não é? E aí a gente mantém várias coisas horríveis, como por exemplo, uma coisa que acontece, é uma realidade muito triste, muito infeliz, que o conservadorismo fundamentalista vive tentando esconder, tapar os olhos para a existência, mas que existe e é extremamente comum em diversos países subdesenvolvidos, incluindo o nosso. Operações cirúrgicas desnecessárias feitas em crianças intersexo, muitas vezes com o consentimento do pai e da mãe, sem o consentimento da criança, né, uma criança, um bebê recém-nascido que não tem como escolher, e puramente numa tentativa desesperada de encaixar essa criança nascida intersexo em um binarismo absoluto de sexo biológico que simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Aí cabe a gente refletir se realmente vale a pena cultivar essa visão de um binarismo absoluto de sexo biológico inexistente e perpetuar essa estrutura de cirurgias desnecessárias nessas crianças nascidas intersexo que causam muitas sequelas físicas e emocionais mais pra frente. Cabe a gente raciocinar. O próximo argumento, que é muito utilizado por grandes alas preconceituosas, é com relação à cirurgia de reafirmação de gênero ou redesignação sexual, que é basicamente a cirurgia que as pessoas trans que têm disforia com o seu sexo genital fazem para se sentirem mais confortáveis. Bom, como refutar isso? É muito simples. Primeiramente, as pessoas pensam que é puramente por uma questão estética, por uma livre vontade, mas na verdade não. Como eu acabei de mostrar, as pessoas transgêneras têm um sexo neuropsíquico ou uma identidade de gênero distoante com o sexo anatômico. E, basicamente, se elas não fizerem nada, se elas deixarem seus corpos assim, é bem provável que isso mais pra frente se desenvolva em ansiedade, depressão, assim, além de estudos que comprovam que as operações, enfim, hormonoterapia para as pessoas transgêneras melhoram e muito a qualidade de vida desses indivíduos. Ou seja, não é puramente uma questão estética, é uma questão de saúde. Mas, agora, comparando com outro fator, ano passado, em 2020, o Brasil superou os Estados Unidos no ranking de cirurgias plásticas. Ou seja, o brasileiro é hoje o povo que mais faz cirurgias plásticas no mundo inteiro. Ninguém no mundo faz mais cirurgias plásticas do que a gente. Ou seja, homens e mulheres cisgêneros no Brasil se submetem a cirurgias plásticas de mudança corporal praticamente todos os dias, aos milhares. Desde as mulheres que colocam silicone para ficar com peitão, o cara que coloca gominho para fakear barriga de tanquinho, incluindo também cirurgia plástica na genital. Tem mulheres que aplicam botox na região genital para deixar mais preenchida, mais gordinha, ou ainda que cortam o excesso dos lábios internos porque está saindo para fora para ficar mais uniforme. Tem homens cisgêneros que fazem faloplastia para deixar o pênis maior. Ou seja, resumindo, muitos milhares e milhares de homens cisgêneros diariamente no Brasil
realizam cirurgias plásticas de mudança corporal, inclusive cirurgia plástica na genital, mas nem por isso as pessoas saem por aí dizendo que essas cirurgias que eles optam a fazer, na maioria das vezes puramente por questão estética, são mutilações corporais. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas até estimula eles. O cara que quer fazer a cirurgia fala, isso aí, faz mesmo, vai ficar bonitão, vai pegar um monte de mina, aí uma menina faz isso aí, vai ficar gostosona, os boys vão pirar, entendeu? Agora, esse discurso da mutilação, pelo que parece, só vale quando é para pessoa trans, né? Para ridicularizar, menosprezar, marginalizar e discriminar, sem nem conhecer a questão. É assim mesmo que funciona, né? 2 pesos, 2 medidas, nem um pouquinho hipócrita. Esse argumento é por pessoas que defendem que, pelo fato de uma pessoa hétero que está namorando uma pessoa trans, está namorando uma pessoa do mesmo sexo que ela seria gay. Mas eu volto a repetir. As categorias de gênero na categoria das orientações sexuais são importantes. Primeiro, uma pessoa cis, hétero, está namorando uma pessoa trans do gênero oposto ao dela, que tem uma expressão de gênero contrária à dela, o que ela está vendo é uma figura, uma expressão de gênero contrária à dela, e ela está se sentindo atraída por essa figura feminina ou masculina que esse indivíduo expressa. Eu só seria gay se eu me sentisse atraído por uma pessoa que eu vejo e eu vejo um homem nessa pessoa enquanto eu também sou um homem. Se eu me sinto atraído por uma figura feminina enquanto eu sou um homem, eu sou hétero. Independente se aquela pessoa feminina é cis, trans, não binária, tanto faz. Simplesmente porque eu não sei. Eu simplesmente estou me sentindo atraído pela figura. Em nenhum momento passa pela minha cabeça, eu fico me perguntando o que ela tem no meio das pernas, ou qual é o seu cariótipo sexual, quais os órgãos internos que ela tem, ou coisa assim. Até porque se é uma questão de sexo, então um hétero que fica com intersexo é o quê? Bi? Porque ele está com uma pessoa cuja anatomia sexual de nascimento engloba elementos de ambos os sexos. Então como é que classifica nesse quesito? De fato, as palavras homem e mulher significam, respectivamente, pessoa do sexo masculino e sexo feminino, e hétero e homo significam, respectivamente, pessoa que se sente atraída apenas por pessoas do sexo oposto e do mesmo sexo. Mas a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, os estudos científicos que eu mostrei aqui apontam para outra coisa. E segundo, e mais importante ainda, a língua portuguesa é uma língua viva e, como tal, ela não é fixa nas regras gramaticais e no significado das palavras. Ela é sujeita às mais diversas variações dos diferentes pontos de vista, dos diferentes entendimentos do seu povo em diferentes períodos históricos. E para provar isso para vocês, eu vou trazer palavras que no passado significavam outra coisa, mas que hoje a gente tem outro significado dessas palavras, e muitas delas eu tenho certeza que vocês nem sequer vão saber. Vamos ver aqui. Primeira, almofadinha. Além do tipo de almofada, a palavra passou a designar pejorativamente o homem que se veste com muito requinte. Esse novo sentido surgiu em 1919, quando alguns rapazes elegantes e delicados realizaram em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, um concurso beneficente para premiar o jovem que bordasse e pintasse a mais bela almofada. Aquário e piscina. Aquário vem do latim aquarium, tanque, reservatório de água, bebedouro para gado, formado de aqua, água. Piscina vem do latim piscina, viveiro para peixes, formado de piscis, peixe, daí pisciano, que nasce sob o signo de peixes. No português, as duas palavras acabaram ficando com sentidos trocados. Hoje, aquário é um viveiro de peixes e piscina, que já significou popularmente reservatório de água para a criação de peixes, é um reservatório de água. Próxima, armário. Você já deve ter questionado se armário não deveria ser um lugar para guardar armas, pois já foi, faz muito tempo. A palavra veio do latim armarium, com esse sentido, lugar onde se guardam armas. Mais ainda no latim, a palavra teve seu sentido ampliado para guarda-louça, cofre, biblioteca e caixão. Autópsia. Veio do grego autopsia, auto de si mesmo e opsis, exame. No início, a palavra tinha esse sentido de exame de si mesmo. Depois ganhou popularmente, o significado indevido de exame médico de um cadáver, e assim ficou em diversos. A palavra correta para designar o exame de um cadáver é necrópsia, palavra que veio do grego necro, morte, mais opsis, exame. Barbeiro. O nome do profissional não veio da barba, mas a terminação designativa de profissão eiro, como empadeiro, costureiro. No Brasil e em Portugal, até as primeiras décadas do século XIX, os barbeiros também praticavam odontologia e medicina. Chegavam até a fazer pequenas cirurgias. Não é difícil imaginar o resultado desastroso produzido por um barbeiro tirando um dente ou fazendo uma punção. E assim, também não foi difícil a palavra barbeiro ganhar o sentido de indivíduo que não é hábil na sua profissão. Daí se formou barbeiragem, como sinônimo de incompetência. Com relação ao barbeiro, o inseto, seu nome popular veio do fato de ele chupar o sangue da sua vítima quase sempre no rosto, enquanto ela dorme. O barbeiro, na verdade, não tem nenhuma predileção por rostos. É que, quando dormimos, essa parte do corpo se acha sempre descoberta e à mercê do maldito.
Além dessas, várias outras palavras também mudaram de significado ao longo da história ou ganharam novos significados sem perder o anterior, como brigadeiro, emboscada, escapar, expresso, lanterna e várias outras de outros sites que eu vou ver se encontro também para colocar aqui os prints aqui do lado para vocês verem. Vão pausando e lendo se vocês tiverem curiosidade. Mas enfim, o fato é que a língua portuguesa, por se tratar de uma língua viva, é suscetível às mais diversas alterações de significados e a gente não pode pautar o nosso entendimento da realidade no geral apenas no significado gramatical das palavras, porque é algo muito moldável. Simplesmente isso. Não importa se a gramática diz que homem é só do sexo masculino, mulher é só do sexo feminino, essas coisas que vocês sabem. Simplesmente porque a ciência diz que não é e ponto final. Esse argumento também é muito seguido pela ala dos preconceituosos com relação à comunidade LGBTQIA+. Mas agora, vamos à refutação. Muito simples. Como eu mostrei nesse vídeo aqui todo, a transexualidade é uma condição biológica como tantas outras condições humanas. Então, portanto, obviamente ela não é coisa nova. Tem registros de homens com identidade de gênero feminina, ou homens femininos, e o contrário também, mulheres masculinas, que datam desde a Grécia Antiga, o Egito, Império Romano, Idade Média, e segue até os dias de hoje. Esses registros existem, basta pesquisar. Mas se a pessoa estiver falando de pessoa que passou por uma transição de gênero, que fez cirurgia de redesignação sexual e essas coisas, mudou o gênero no registro civil, ela também está errada. Por quê? Simples, eu posso provar. A primeira mulher trans em registro, anotada no mundo, foi Lili Elbe, que nasceu em 28 de dezembro de 1882 e faleceu em 13 de dezembro de 1931. É realmente uma coisa muito nova, uma coisa muito recente, só fez a transição há mais de 100 anos atrás. Ação? E aí, minha gente, voltei. Tô falando meio baixinho porque já tá tarde da noite, tô até de pijama e meus pais devem estar dormindo nessa hora. Mas enfim, fazendo essa pesquisa aí, eu consegui encontrar outro indivíduo bem mais antigo ainda, que pode nos colaborar muito para refutar esse argumento dos preconceituosos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Rainha Cristina da Suécia. Nasceu em 1926 e morreu em 1689. E ela é o que eu gosto de chamar de um possível homem trans. Por que vocês me perguntam? Porque, na sua época, a Rainha Cristina da Suécia era vista como uma mulher extremamente estranha. Ela preferia usar roupas masculinas, odiava roupas femininas e não apresentava qualquer feminilidade, seja em seu comportamento ou em sua aparência. Tinha voz, aparência e trejeitos masculinos. E além disso, e mais importante ainda, ela assumia firme que sentia repulsa pela possibilidade de se casar ou ter relações com um homem, pelas conversas femininas, e mais notório ainda, pela possibilidade de engravidar. Esse último eu acho mais importante ainda porque, além do fato de ter claramente uma expressão de uma identidade de gênero masculina em uma pessoa do sexo biológico feminino, está mais do que evidente de que, pelo fato dela assumir a plenos pulmões que sentia repulsa pela possibilidade de engravidar, mostra-se como um sinal de que ela muito provavelmente tinha disforia com o seu corpo, no caso com a função biológica do seu corpo, que seria a função reprodutiva de engravidar, que é algo que muitos homens trans atualmente sentem. Já tiveram vários relatos de muitos homens trans que engravidaram, seja porque fizeram inseminação artificial, ou eram homens trans gays que tinham um parceiro cis e o parceiro cis engravidou, ou eram homens trans héteros que tinham uma parceira trans e aí a parceira trans engravidou eles, enfim, seja como for. Mas aí eles engravidaram e muitos relataram que não gostaram, que foi uma experiência ruim, que não gostaram das mudanças que estavam acontecendo no seu corpo, muitos tiveram depressão pós-parto, enfim. Muitos homens trans têm uma disforia muito acentuada com a possibilidade de engravidar e enxergam como algo extremamente negativo, por não ser algo compacto, condizente com a sua identidade de gênero. E o fato da Rainha Cristina da Suécia, além de representar claramente um comportamento extremamente masculino, mostrando possivelmente uma identidade de gênero mesmo, o fato dela
claramente assumir que tinha repulsa pela possibilidade de engravidar, mostra que provavelmente no caso dela nós estamos lidando com um caso de um homem trans e não necessariamente uma mulher lésbica como alguns historiadores gostariam de afirmar. Pelo menos é essa a interpretação que eu tenho. E se for mesmo esse o caso, mostra-se claramente que não é nada de uma coisa nem um pouquinho nova, porque, como eu falei para vocês, nasceu em 1626, morreu em 1684. Se com o caso da Lili Elbe a gente não pode imaginar que seria uma coisa nova, ensinada, sem raiz biológica, a Lili ser uma mulher trans no final do século XIX, início do século XX, que tinha uma sociedade extremamente conservadora e preconceituosa, no século XV, que é isso aqui, 1600, no meio do século XV, menos ainda. A sociedade é ainda mais preconceituosa, ainda mais conservadora. Então, além de não ser uma coisa nova, é uma prova muito evidente de que não é algo que é puramente comportamental, que é algo que possui sim uma base biológica, porque ninguém poderia ser influenciado ou por livre e espontânea vontade escolher ser assim numa época onde era um comportamento tão odiado. Mas aí fica a... E para fechar com chave de ouro, nós vamos refutar o último argumento utilizado pela ala preconceituosa, que é o de que as identidades de gênero não binárias não têm respaldo biológico e só são fruto ideológico da teoria queer. Bom, primeiramente, na ala social, a gente não está aqui para discutir na ala social, mas a gente sabe que o gênero possui, como eu falei no começo desse vídeo, tanto fatores sociais como biológicos na sua definição. E na ala social, embora seja predominantemente binário, o nosso mundo é muito dividido entre feminino e masculino, nós devemos saber que existem coisas no nosso mundo que são tidas como sendo neutras de gênero. Peças de roupas, brinquedos, até mesmo nomes, os famosos nomes unissexes. Então, na ala social, o gênero já não é binário. Agora, e na ala biológica, que é o gênero a nível psicológico que eu ensinei aqui, ele é binário? Obviamente que não. Porque, como eu mostrei lá no vídeo, todo cérebro é um mosaico, tipo um quebra-cabeça que é dividido em várias partes, e essas partes são demarcadas por gênero. Em nossos cérebros encontramos partes femininas e masculinas, em diferentes graus de feminilidade e masculinidade, e também partes neutras que não são nem femininas e nem masculinas, estariam no meio entre essas duas características. E o que determina se um cérebro será masculino ou feminino, consequentemente a identidade de gênero da pessoa que porta esse cérebro masculino ou feminina, será a predominância de partes femininas ou de partes masculinas. Porém, até mesmo nos cérebros masculinos a gente encontra partes femininas em sua constituição, e neutros também. E nos gêneros femininos a gente também encontra em sua constituição em menor quantidade de partes masculinas e neutras. Ou seja, gênero já não é binário do ponto de vista biológico, porque se gênero fosse binário do ponto de vista biológico, era para todo cérebro masculino ser assim, e todo cérebro feminino assim. Ou seja, 100% formado por partes masculinas e partes femininas. Só que isso não existe. O que existe são cérebros que são mosaicos muito diversos, formados por combinações muito diferentes de partes que determinam a identidade de gênero do indivíduo, e o predomínio vai definir a identidade de gênero. Só que mesmo os cérebros predominantemente masculinos têm em sua constituição, em menor quantidade, partes femininas e neutras, e os femininos a mesma coisa, ao contrário. Ou seja, gênero a nível psicológico já não é binário. Assim como o sexo biológico que eu apresentei no começo é um bimodal. Tem duas categorias principais, feminino e masculino, onde a maioria das pessoas tende a estar no pico entre as duas extremidades, apesar de ninguém estar atendendo aos requisitos para estar nos dois pontos extremos, mas tem um contínuo muito significativo de variantes entre esses dois picos que englobam elementos das duas características. Entretanto, representa uma menor parcela da população, porém existe, e isso é um fato, a gente está vendo por aí. E outra coisa que eu acho muito interessante de observar sobre essa imagem é que, se vocês puderem ver,
ver, nós temos diversos moldes diferentes, de diferentes combinações que é possível formar um cérebro masculino ou um cérebro feminino. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muito. O que isso nos explica é que não existe uma regra obrigando como que cada mosaico deve ser. Logo, a gente vê que é possível montar os mais diversos mosaicos cerebrais diferentes, formando, assim, as identidades de gênero não binárias. Exemplo, uma pessoa que se diz bigênera, que se enxerga com ambos os gêneros, teria um cérebro assim, com equilíbrio entre partes femininas e partes masculinas. Uma pessoa que se diz agênera, ou seja, que não se enxerga com nenhum dos dois gêneros, teria um cérebro assim, com predomínio de partes neutras. E isso não é só senso comum, como também é revisado por diversos estudos, e isso também é confirmado pelo autor do vídeo do qual eu peguei essa informação. Então, é isso. Acho que já conseguimos refutar todas as desculpas que a ala preconceituosa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer informação para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido desconstruir algumas mentes. Eu espero que eu tenha conseguido trazer colaboração para um mundo melhor, mais igualitário, sem preconceito, sem discriminação. Aliás, se você assistiu até esse vídeo gigantesco até o final, parabéns. Você realmente gosta de se informar e adquirir conhecimento, porque esse vídeo ficou gigante. Já estou até com medo do trabalho que eu vou ter para editar esse vídeo. Mas enfim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, mas principalmente deixe o like e compartilha, por favor, porque deu um trabalhão para fazer esse vídeo. E é claro, não se esqueça também de comentar aqui embaixo novas ideias de vídeos que vocês querem ter nesse canal. Me sigam em todas as minhas redes sociais, vão aparecer aqui na tela e vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!